Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 641, História 2. O que houve? Iono notou a expressão de Naoki, um toque de preocupação em seu rosto. Não é nada. Já está satisfeito? Vamos voltar para o castelo. Ok, vamos lá. Iono já estava satisfeita. Ela limpou o óleo da boca de Koraidon e se levantou. Os dois agradeceram ao dono do restaurante e voltaram juntos para o castelo. O castelo permaneceu silencioso, com apenas o velho rei e alguns zeladores mais velhos residindo lá dentro. Naquela noite, Naoki sentou-se na cama, ajudando Koraidon a afiar suas garras e escovando os pelos de Meu e do Ted de Ursa. De repente, bateram na porta. Curioso, Naoki abriu e encontrou Victini do lado de fora. Victini! Meu e o Ted de Ursa voaram para frente, cumprimentando o amigo. Victini olhou para eles com uma expressão abatida. Nini, o que houve? Você não está feliz por ter visto a pessoa que tanto desejava? Perguntou Naoki. Nini. Victini balançou a cabeça ferozmente. Claro que não. Era só, um pouco triste. O velho rei tinha o antigo Victini ao seu lado, e eles ainda não tinham passado por aquele momento trágico. Usando o poder de Viridian, Naoki rapidamente entendeu o que Victini queria dizer. Isso era um problema. Agora que os Victini do futuro haviam retornado ao passado, havia 2 Victinis nesta linha do tempo. Mas aquele ao lado do velho rei ainda não havia experimentado perda ou dor. Então, para Victini, esta versão do velho rei não era realmente a mesma. Paradoxos temporais e linhas do tempo alternativas, tudo parecia complicado. Eu vejo. Meu e o Ted de Ursa olharam para o triste Victini com olhos suaves e preocupados. Ted, o que você vai fazer agora? Perguntou o Ted de Ursa gentilmente. Victini olhou para seus companheiros, então respirou fundo e tomou uma decisão firme. Nini. Ele havia dito a si mesmo para permanecer ao lado do rei. Agora, queria impedir que o conflito entre os príncipes explodisse. Dessa forma, poderia proteger o rei do destino que um dia o levará. Naoki ficou em silêncio, entendendo o peso de tal decisão. Mudar o passado significava reescrever o futuro. Ele vira isso acontecer uma vez durante um incidente com Arceus, quando Ash e os outros alteraram a história, e a linha do tempo se corrigiu. Mas se Victini mudasse o passado, o que aconteceria com seu futuro? Se você continuar com isso, o futuro será alterado. A versão de você que existe agora pode desaparecer devido ao efeito borboleta, alertou Naoki. Meu e o Ted de Ursa pareceram assustados. Até mesmo Koraidon ficou sério, sentindo a seriedade no ar. Ah, nossa! Murmurou. Naoki não afirmava compreender completamente as leis do tempo, mas, lembrando-se do que o professor Sada lhe disse certa vez sobre paradoxos, o risco era real. Mesmo assim, Victini permaneceu firme. Nini, não se arrependia. Ver o rei uma última vez já fora o suficiente. Agora só queria garantir a sobrevivência do rei. Esse era seu último desejo. Victini olhou para Naoki, Meu e o Ted de Ursa com olhos esperançosos e suplicantes. Todos hesitaram. Meu e Ted de Ursa olharam um para o outro e depois se viraram para Naoki. Você realmente pensou nisso? Perguntou Naoki gentilmente. Nini. Victini assentiu com convicção. Naoki soltou um longo suspiro e finalmente disse, tudo bem, eu vou te ajudar. Já que esse é o desejo da Victini, deixe que eles ajudem a realizá-lo. Meu e o Ted de Ursa ficaram tão tristes que estavam prestes a chorar. Vendo as expressões em seus rostos, Naoki pensou cuidadosamente e então os confortou. Não fique tão nervoso. O futuro é incerto. Além desse resultado, há outra possibilidade. Victini não vai desaparecer. Pode apenas ganhar uma lembrança extra deste momento. Assim como Arceus. Depois que Ash alterou o passado, Arceus de repente se lembrou de Ash. Nini. Victini sorriu, como se estivesse tentando confortar seus 2 bons amigos, Meu e o Ted de Ursa. Nini. Então olhou para Naoki novamente. Nini. De nada, disse Naoki, sorrindo enquanto acariciava a cabeça de Victini. Descanse bem esta noite. Amanhã, vamos acabar com a briga entre os 2 príncipes. Nini. Victini assentiu firmemente grata. Os inimigos eram Reshiram e Zekrom. Naoki estava preocupado em lutar contra 2 Pokémon lendários ao mesmo tempo. Então, depois que Iono e os Pokémon adormeceram, Naoki silenciosamente levou Koraidon para o terraço do castelo. Você está confiante? Perguntou Naoki. Koraidon assentiu seriamente. Hao. Agora estava forte e determinado a proteger Naoki. Há muito tempo, quando era apenas um ciclizar, sonhava em ser como Koraidon. Perseguiu essa imagem. Agora havia se tornado aquele Pokémon poderoso. Agora poderia proteger Naoki. Muito bem. Quem se importa se é o dragão negro ou o dragão branco? Nós lutaremos. E com Victini ao seu lado, eles poderiam ter uma chance mesmo se Reshiram e Zekrom lutassem juntos. Afinal, Victini é o Pokémon da vitória. Dizem que quem luta com Victini sempre vence. Ele podia gerar energia infinita dentro de seu corpo e compartilhá-la com tudo que tocasse. Hao. Na manhã seguinte, Naoki pediu a Iono, Ted de Ursa e Meu que permanecessem no castelo. Ele levou Koraidon e Victini para ver o velho rei e pedir que ele detivesse os príncipes. O velho rei sentou-se silenciosamente em seu trono, seus velhos olhos cheios de fadiga. Eles foram escolhidos pelos 2 dragões, disse ele. Os dragões possuem sabedoria e força incomparáveis. Nem mesmo Victini consegue se igualar a eles. Ele não perguntou diretamente, mas seus olhos continham a pergunta. Mesmo sabendo disso, você ainda irá? Naoki assentiu e olhou para Victini ao seu lado. Se continuarem, a energia da veia do dragão entrará em colapso. A terra cairá em ruínas. A terra do povo da terra perecerá. Os olhos do velho rei se arregalaram. O povo da terra foi extinto? Não sei, admitiu Naoki. Mas as baixas foram muitas. A terra ficou árida e os sobreviventes se dispersaram.
As mãos frágeis do velho rei tremiam. Que diferença havia entre isso e a queda de uma nação? Mas ele estava velho. Não tinha mais forças para deter os filhos adultos. O silêncio encheu a sala do trono. Por fim, o velho rei suspirou e olhou para Victini ao lado de Nauki. Se a guerra parar, Victini não ficará tão sozinha no futuro, certo? Nini. Victini sussurrou. O velho rei virou-se para Nauki. Victini tem um grande poder. Ele o compartilhará com sua fera. Deixo isso com você. Nini. Victini assentiu determinadamente. Onde estão os dois príncipes? Perguntou Nauki. Seus exércitos estão reunidos nas planícies do vale, a leste do castelo. Você os encontrará lá. O rei fez uma pausa e olhou para Victini com um sorriso gentil. Ele estendeu a mão, tocou sua cabeça e disse, Victini, mandei fazer biscoitos para você, como alguns antes da batalha. Nini. Então, ele se virou para o Victini ao seu lado e acrescentou com um sorriso, você também vai comer alguns biscoitos. Nini. Os dois Victini obedientemente deixaram o salão juntos. De repente, apenas Nauki, Coraidon e o velho rei permaneceram. Sob o olhar de Nauki, o velho rei falou lentamente. A expectativa de vida de Victini é incrivelmente longa. Eu, porém, não tenho muito tempo de vida. Quando eu morrer, Victini poderá ter que viver sozinha por mais 1000 anos. Ele olhou para Nauki e sua expressão ficou solene. Viajante do futuro, tenho um último pedido a lhe fazer, o desejo egoísta de um velho. Por favor, vá em frente, disse Nauki respeitosamente. No futuro, se você encontrar Victini novamente, por favor, cuide dele no meu lugar. Assim, talvez ele não se sinta mais solitário. Capítulo 642. O futuro da correção 1. Mais tarde, sob o sol brilhante da manhã, Nauki cavalgou em Coraidon, correndo em direção às planícies orientais de Vale, com Victini ao seu lado. De volta ao terraço do castelo, o velho rei e o antigo Victini ficaram em silêncio, observando-os partir. Nini. O jovem Victini pareceu perplexo. Não entendia por que o velho rei o impedira de ir. Se ele também se juntasse à batalha, suas chances de sucesso certamente aumentariam. Mas o velho rei simplesmente colocou a mão em sua cabeça, silenciando a pergunta com um olhar calmo. Conheço bem meus filhos. Quando eles decidem fazer algo, nunca mais desistem. Se o que aquele jovem disse for verdade, e a energia da veia do dragão se tornar instável, toda esta terra poderá ruir. Precisamos ficar para trás para evitar que isso aconteça. Nini. O jovem Victini entrou em pânico com uma expressão cheia de preocupação. Se eles ficassem aqui, isso não significaria que a vida do rei estaria em perigo novamente? O velho rei sorriu gentilmente e afagou a cabeça de Victini. Está tudo bem. Já sou um velho. Ele voltou seu olhar para a cidade aninhada abaixo do castelo. A luz dourada do sol brilhava sobre os telhados e caminhos de paralelepípedos. Uma mãe saiu de casa carregando uma cesta. No parapeito de uma janela no segundo andar, um garotinho acenou para ela com um grande sorriso. Crianças corriam atrás umas das outras alegremente pela praça da cidade. Jovens adultos circulavam com propósito. Esposas aguardavam o retorno dos maridos. Artesãos trabalhavam arduamente na restauração das muralhas externas da cidade. Clá, disse o rei suavemente, meu povo vive. Se falharmos, essa paz, essa alegria, esse calor, nada disso sobreviverá. Nini. Os olhos de Victini se encheram de lágrimas. E naquele momento de silêncio, ele entendeu o que o rei queria dizer. Nini. Enquanto voavam em direção às planícies do vale, Victini seguiu de perto Nauki e Coraidon, com os olhos cheios de uma determinação inabalável. Victini, fazer isso vai realmente te fazer feliz? Perguntou Nauki, virando a cabeça ligeiramente. Nini. Victini olhou para ele, visivelmente confusa com a pergunta. Se mudarmos o passado, explicou Nauki, o futuro também mudará. O povo da terra não será disperso. Antoak permanecerá forte no futuro. As veias do dragão não serão danificadas, e esta terra permanecerá rica e bela. Nini. Victini fechou os olhos por um momento, imaginando o futuro que Nauki descreveu. Então assentiu vigorosamente, os olhos brilhando de determinação. Nini, porque esse também era o desejo do velho rei. Entendo. Nauki sorriu suavemente. Então está bem. Vamos lá. Coraidon cruzou o céu, deixando para trás as montanhas e florestas em um borrão vermelho. Em pouco tempo, uma vasta e desolada planície se estendia diante deles. Mas este não era mais um lugar de vida, era um campo de batalha, chamuscado e manchado de sangue. A grama havia sido tingida de vermelho, e incontáveis soldados e Pokémon jaziam caídos pelos campos. A fumaça subia em colunas onde incêndios queimavam descontroladamente, e relâmpagos irregulares rasgavam a outra metade do céu, queimando o chão abaixo. Era uma visão de ruína. Os soldados e Pokémon sobreviventes pararam de lutar. Todos olhavam para cima, impressionados com o que acontecia acima deles. No alto das nuvens agitadas pela tempestade, dois dragões titânicos, um negro e um branco, se chocaram em um turbilhão elemental. Relâmpagos irromperam e o fogo rugiu quando Zekrom e Reshiram colidiram, iluminando os céus com explosões de trovões e chamas. Era exatamente como a antiga lenda que Nauki conhecia de cor. Os dois dragões concederam sabedoria e poder aos príncipes gêmeos que conquistaram seu reconhecimento. Mas os príncipes entraram em conflito sobre o caminho que seu reino deveria seguir, e os dragões, envolvidos no conflito, lutaram até que ambos foram feridos. Com o tempo, suas forças se esvaíram e eles retornaram à forma de pedra, caindo em um longo sono. E agora, aqueles dois príncipes estavam lá embaixo, ensanguentados e sem fôlego, ainda presos em sua amarga rivalidade. Nauki desmontou de Coraidon com um olhar sério. Coraidon, Victini, parem-nos. Haal. Coraidon rugiu, assumindo sua forma de batalha. A crista flamejante em sua cabeça se abriu como asas e, com um grito estrondoso, ele se lançou ao céu.
Energia carmesim irrompeu de seu corpo pulsando com poder. Um pilar de luz vermelha irrompeu de Coraidon perfurando os céus. As espessas nuvens de tempestade que escureciam as planícies do vale se abriram sob a força da energia, e a luz dourada do sol se espalhou, iluminando o campo de batalha. O estranho fenômeno atraiu instantaneamente a atenção dos príncipes gêmeos. Eles ergueram os olhos em choque, seus olhos fixos na figura vermelha que disparava em direção ao céu. O que é aquilo? Até Reshiram e Zekrom, travando um combate feroz, pararam quando seus olhares mudaram. Mas já era tarde demais. Em um raio de luz vermelha, Coraidon colidiu com os dois dragões no ar. A força do impacto fez com que os três caíssem no chão. Coraidon e Zekrom pousaram primeiro, sacudindo a terra com a força da queda. Uma cratera profunda se abriu sob eles, com rachaduras rasgando as planícies escaldadas. Reshiram, desorientado pela interrupção repentina, hesitou brevemente antes de avistar seu companheiro caído no chão, preso sob uma criatura que ele não reconheceu. Mas a aura que ela irradiava era avassaladora. E então, outro grito ecoou pelo ar. Nini! Reshiram se virou. Pairando logo à frente havia um pequeno Pokémon parecido com um coelho, brilhando fracamente com energia. Ele encarou o Pokémon imenso branco sem medo. Era Victini. Reshiram estremeceu, assustado pela repentina explosão de poder. No instante seguinte, uma chama vívida e brilhante em forma de V acendeu-se na testa de Victini. Com um grito determinado, Victini voou direto em direção ao Pokémon imenso branco. Aí está! Gritou o príncipe mais velho do campo de batalha abaixo, com os olhos arregalados. Ele avistou Victini. E naquele momento a compreensão surgiu. O pai havia enviado Victini para impedir a guerra. Mas como eles poderiam parar agora? Tudo que eles sacrificaram, todas as escolhas que os trouxeram até aqui, se eles parassem, não seria tudo sem sentido? Reshiram, rugiu o príncipe mais velho. Remova todos os obstáculos do caminho para a verdade. O comando atingiu a mente de Reshiram como um raio. Soltando um rugido estrondoso, Reshiram inalou. Chamas saíam da cauda em direção à boca, condensando-se em uma barragem de fogo cruzado escaldante. Ao mesmo tempo, a Victini liberou sua chama ardente em forma de V. As duas forças colidiram no ar com um rugido ensurdecedor. O fogo irrompeu em direção ao céu em uma explosão violenta, iluminando o campo de batalha com um calor escaldante. Nini! Victini foi arremessado para trás pela onda de choque. Seu pequeno corpo espiralou no ar, preparando-se para o impacto. Mas quando estava prestes a cair, braços fortes o seguraram. Victini abriu os olhos e lá estava Coraidon. Nini! Gritou ele, surpreso e aliviado. Hao! Coraidon assentiu, tranquilo e resoluto. Então se virou para Reshiram com um olhar flamejante. Victini flutuava ao lado dele, estendendo suas pequenas patinhas. Nini! Fluxos de energia radiante fluíam do corpo de Victini, envolvendo Coraidon como um vento quente. Era o poder lendário de Victini, energia ilimitada, a essência da vitória, fluindo para seu aliado. O corpo de Coraidon explodiu em chamas. Uma luz escarlate surgiu ao seu redor enquanto o fogo da vitória o dominava, e uma aura ancestral e primitiva se espalhou em uma onda de poder. Com um rugido, Coraidon lançou-se ao céu. Sua forma brilhou, alternando entre constituição física e postura, até brilhar como um meteoro em direção a Reshiram. Reshiram abriu suas asas em alarme, convocando outra barragem de chamas cruzadas para se defender, mas não foi rápido o suficiente. Coraidon destruiu o ataque em um instante, irrompendo pelas chamas como se elas nem estivessem ali. Rugido. Reshiram gritou em choque. Coraidon investiu contra o dragão com um golpe devastador, jogando para baixo como um cometa. Bum! O estrondo abalou toda a planície do vale. Poeira e ondas de choque percorreram o campo de batalha. Os dois príncipes assistiram incrédulos enquanto o impensável acontecia. Seus dragões, avatares escolhidos da verdade e dos ideais, estavam sendo dominados? Zekrom, gritou o príncipe mais jovem. Ele correu em direção à enorme cratera onde o Pokémon negro profundo havia caído, gritando desesperadamente para a poeira. Um estrondo profundo lhe respondeu. Zekrom se mexeu e então rosnou. Não podemos perder. Alimentado pelo desespero da fé inabalável de seu príncipe, Zekrom se levantou de repente. Um rugido elétrico irrompeu, crepitando com energia selvagem. Com um salto poderoso, Zekrom lançou-se no ar e pousou ao lado de seu parceiro. Juntos, o príncipe e o dragão olharam através da planície para a estranha besta vermelha e para o pequeno, mais radiante Victini. Coraidon saltou para fora da cratera e pousou com um baque pesado, com fogo ainda crepitando em suas escamas. Momentos depois, Reshiram levantou-se trêmulo da cratera, ferido, mas não derrotado, e pousou ao lado do príncipe mais velho. Agora, ambos os lados estavam prontos novamente. E todos os olhos estavam voltados para o misterioso monstro vermelho brilhando no coração do campo de batalha. Capítulo 643. O futuro da correção 2. Naoki entrou calmamente no campo de batalha, caminhando até ficar ao lado de Coraidon e Victini. Quem é você? Perguntou o príncipe mais velho, franzindo a testa para o estranho. Naoki soltou um suspiro profundo, olhando para a terra queimada e encharcada de sangue ao redor. Sua voz ecoou pela planície. Pare com isso. Muitas pessoas e Pokémon já caíram por causa da sua batalha. Sacrifício é o custo do progresso, disparou o príncipe mais jovem. Para que meus ideais moldem uma nação melhor, essas perdas são necessárias. O príncipe mais velho repetiu. Esta é a verdade que escolhemos. Se você quer nos impedir, então tente. Naquele momento, embora fossem irmãos, os dois príncipes estavam unidos contra um inimigo comum. Reshiram. Zekrom. Remova todos os obstáculos. Motivados por convicções gêmeas, os dragões lendários entraram no modo overdrive. Reshiram e Zekrom se lançaram contra Coraidon, um de cada lado.
A testa de Naoki se franziu. Koraidon reagiu instantaneamente, saltando para o céu com Naoki nas costas. O fulgor de fusão e o raio de fusão dos dragões colidiram com o chão abaixo, onde Koraidon estivera, explodindo em uma explosão ensurdecedora. A onda de choque abriu uma cratera no campo de batalha. Tremores se espalharam pelas planícies do vale. Ao longe, em Entoak, o próprio coração da terra tremia. Nas profundezas do castelo da Espada do Vale, a veia do dragão começou a tremer violentamente. Sua energia ancestral começou a se desequilibrar. Naoki cerrou o punho. Koraidon páreos. Com um grito, Koraidon disparou de volta para o céu e se chocou contra Reshiram, prendendo suas garras no pescoço do dragão. Zekrom mergulhou para interceptar, mas Koraidon girou e arremessou Reshiram diretamente em Zekrom. Os dois dragões colidiram, com as asas entrelaçadas, mas rapidamente se recuperaram e alçaram voo novamente. Desta vez, mantiveram distância e dispararam ataques à distância. Ondas gêmeas de fogo e relâmpagos espiralaram pelo ar, convergindo para Koraidon. Mas Koraidon saltou para cima, esquivando-se de ambos com facilidade. Os dois ataques colidiram no ar, detonando em uma explosão de fogo. Nini, Victini voou para frente, canalizando sua energia ilimitada para Koraidon. A forma de Koraidon se iluminou ao absorver o presente de Victini. O fogo da vitória percorreu seu corpo. Com um rugido, ele se lançou para frente como um cometa carmesim. Fixando-se em Reshiram, Koraidon atingiu como um meteoro. O golpe prendeu Reshiram na terra, forçando o Pokémon Vasto Branco a mergulhar fundo em uma cratera recém-formada. De repente, todo o campo de batalha começou a tremer violentamente. Acima, o céu ficou vermelho. Os olhos de Naoki se arregalaram em alarme. Não, espere. Ele finalmente percebeu. A energia da veia do dragão era desestabilizadora. A energia do tipo dragão, quando nutrida adequadamente, traz vida, terras férteis, florestas exuberantes e um clima equilibrado. É por isso que quando os dragonites se estabeleceram em seu rancho, o lugar desfrutava da primavera o ano todo. Mas agora as energias caóticas de Reshiram e Zekrom, combinadas com a devastação da guerra, estavam fazendo com que a veia do dragão saísse do controle. Se isso continuasse, a história se repetiria. A terra entraria em colapso. O reino cairia. E o velho rei, Naoki, gritou: Koraidon, acabe com isso agora. Koraidon respondeu com um grito poderoso. Ainda empoleirado sobre Reshiram, ergueu uma garra brilhante e desferiu um golpe final e poderoso. Uma luz branca ofuscante irrompeu do corpo de Reshiram, e então, com um suspiro de energia liberada, transformou-se em uma pedra de luz. Sua força vital se esvaiu. Sem parar, Koraidon se virou e atacou Zekrom. A colisão abalou o céu. Quando a fumaça se dissipou, uma pedra negra escura rolou silenciosamente pela grama. O campo de batalha ficou em silêncio. Os dois príncipes olharam fixamente, com os olhos arregalados de descrença. Como ambos os dragões poderiam ser derrotados? Naoki guiou Koraidon de volta ao ar e gritou para os príncipes atordoados: Volte para o castelo. Veja o que sua luta trouxe. A veia do dragão está um caos. Se você não agir agora, o reino inteiro entrará em colapso. Os príncipes ficaram paralisados, a verdade finalmente sendo absorvida. Ao longe, o castelo da Espada do Vale começava a se erguer. Ele se elevava da própria fundação da veia do dragão. No auge, o velho rei permaneceu de pé, com Victini ao seu lado, olhando para as linhas brilhantes que pulsavam como artérias pela terra. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Seus filhos causaram esse desastre. E agora, como pai e rei, ele carregaria o fardo da expiação. Naoki avistou a Espada do Vale pairando acima. Franziu a testa e se inclinou na direção de Koraidon. Mais rápido, Koraidon. Hao! Koraidon rugiu e acelerou no ar. Os príncipes mais velhos e mais jovens também notaram a Espada do Vale começando a se erguer. Uma terrível premonição subitamente tomou conta de seus corações. Não, poderia ser. Virando-se para o campo de batalha ensanguentado atrás deles, ambos os príncipes congelaram no lugar. Tudo isso foi por causa deles? Quando Naoki e Koraidon chegaram à Espada do Vale, Victini já havia atravessado a barreira. O velho rei estava de pé curvado, diante do painel de controle dentro do castelo aéreo, guiando-o cuidadosamente em direção ao núcleo da veia do dragão para estabilizar a turbulência. Koraidon pousou pesadamente no convés de pedra. Lágrimas escorriam pelo rosto de Victini. A cena de 1000 anos atrás se desenrolava mais uma vez diante de seus olhos. Nini, Victini, você voltou? Perguntou o velho rei gentilmente com a voz trêmula. Nini, Victini choramingou. Sinto muito, disse o velho rei, com o tom carregado de remorso. Eu o deixei sozinho por tanto tempo. Mas agora, você encontrou um novo humano, não é? Se eu me for, ele cuidará de você. Com meu Ite de ursa ao seu lado, você nunca mais se sentirá sozinho. Nini, Victini soluçou abertamente. Naoki ficou em silêncio, observando a cena de cortar o coração. Tinha que haver outro jeito. De repente, uma lembrança me veio à mente, algo do filme. No anime, Daemon não morreu pilotando a Espada do Vale. Ele sobreviveu e mais tarde ajudou a reconstruir um novo lar com os descendentes do povo da Terra. Isso significava que controlar a Espada do Vale não levava necessariamente à morte. A única razão pela qual o rei morreu na linha do tempo original foi devido à sua fragilidade, sua velhice, o preço da batalha e a dor causada pela guerra de seus filhos. Ainda havia uma chance. Sem hesitar, Naoki deu um passo à frente, agarrou as alças do painel de controle e gentilmente, mas com firmeza, guiou o velho rei para o lado. Tanto o rei quanto Victini olharam para ele surpresos. Você, Nini? Deixe comigo, disse Naoki com um sorriso determinado. Ele agarrou os controles com força e assumiu a pilotagem da Espada do Vale.
O castelo começou a planar pelo céu em direção ao epicentro da perturbação da veia do dragão. Victini hesitou por apenas um segundo antes de voar atrás dele. Gentilmente colocou suas pequenas mãos nas costas de Naoki. Um suave brilho dourado irradiava do corpo de Victini. Energia quente fluiu para Naoki como luz do sol. Estava emprestando-lhe seu poder. Juntos, eles guiariam a espada do vale. O velho rei se levantou lentamente, observando com admiração os dois trabalhando lado a lado. Nesse momento, Meotede de Ursa e Iono chegaram ao topo do terraço. Observaram, sem fôlego, a grande fortaleza em forma de espada descendo sobre a veia do dragão. Com um estrondo profundo e estrondoso, a espada começou a se cravar na montanha rochosa abaixo. A pedra rachou e se moveu quando metade da lâmina mergulhou fundo no chão. Gradualmente, a energia caótica da veia do dragão se acalmou. Os violentos pulsos roxos se dissiparam em um calmo tom esmeralda. A terra trêmula se aquietou. A paz retornou. Victini olhou cautelosamente ao redor, certificando-se de que tudo estava estável. Quando viu que a energia havia se acalmado e todos estavam seguros, gritou de alegria. Nini! Lágrimas brilharam nos olhos do velho rei. Naoki abriu a boca para falar, mas então congelou. Uma luz dourada começou a surgir do corpo de Victini. Partículas brilhantes se ergueram de sua pequena forma e se espalharam ao vento. O contorno de Victini começou a desaparecer. Todos que estavam cheios de alegria há poucos momentos ficaram em silêncio, atônitos. O passado havia mudado. E o futuro começava a se corrigir. Mel e Teddy de Ursa avançaram, tentando alcançar o amigo. Teddy, mas não adiantou. O sorriso de Victini permaneceu suave, enquanto seus olhos brilhavam de emoção. Seu corpo desapareceu na brisa, deixando para trás apenas um grito fraco e suave. Nini! Naoki entendeu o significado por trás daquela mensagem final. Victini estava dizendo, estou feliz por ter conhecido você. Coraidon observou com uma expressão solene. Ele já esperava por esse resultado. Se tivesse avisado Naoki com antecedência, ele certamente teria parado ciclizar. E então, ele teria desaparecido. Victini! Murmurou baixinho o velho rei. Naoki abriu a boca tentando falar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o mundo ao seu redor começou a se distorcer. Num piscar de olhos, ele e Iono estavam de volta ao rancho. O desejo de Victini foi realizado, então o tempo se corrigiu mandando-os para casa. Mas nenhum deles sentiu qualquer alegria. Naoki rapidamente pegou seu telefone Rotom e pesquisou o histórico de Antoak online. Logo ele encontrou algo. Antoak, um reino estabelecido pelo povo do vale, é uma cidade rica e bela. Ele detalhou os costumes e a cultura do povo de Antoak, mas não era isso que Naoki procurava. Ele continuou rolando a página, procurando por qualquer informação ou vestígio de Victini. Ao lado dele, Iono falou. Encontrei uma coisa, disse ela suavemente. Naoki correu até ela. A lenda de Victini ainda existe em Antoak, leu Iono em voz alta. Dizem que é um Pokémon que traz a vitória. E não faz muito tempo, alguém relatou ter visto Victini em Antoak. Naoki exalou com alívio silencioso. Iono continuou. De acordo com a história do reino, 1000 anos atrás, 2 príncipes escolhidos pelos dragões iniciaram uma guerra. Mas a guerra foi finalmente interrompida por um herói que ajudou a suprimir o caos na veia do dragão. Naoki piscou, atordoado. Então o passado, realmente foi mudado por eles. O que aconteceu depois disso? Ele perguntou. Iono deslizou a tela e abriu uma fotografia. O velho rei deixou uma placa de pedra na cidade real. Ela contém uma escrita antiga que os historiadores traduziram posteriormente. A imagem mostrava um monólito antigo e desgastado. Abaixo dele, a tradução estava exibida em caracteres modernos. Ao viajante de longe. Em nome do povo deste reino, ofereço minha mais profunda gratidão. Não sei se você ainda se lembra do nosso acordo, mas eu confio a você. Por favor, cuide dele para mim. Também houve comentários de pesquisadores abaixo da imagem. Muitos especularam que se tratava de uma mensagem de despedida para um bardo ou visitante errante com quem o rei fizera amizade no final da vida. Acreditavam que o rei temia não viver o suficiente para ver o viajante retornar, então deixou uma mensagem em pedra para ser repassada caso esse dia chegasse. Mas só Naoki sabia a verdade. O velho rei não a escrevera para qualquer viajante. Ele havia escrito isso para ele, ao longo de mais de 1000 anos de tempo e espaço. Naoki olhou para a imagem em silêncio, mas uma pergunta permanecia pesada em seu coração. Onde estava Victini? Ele guardou o telefone e saiu silenciosamente. O céu acima do rancho estava calmo e claro. Os Pokémon no pasto corriam livremente, brincando e lutando como sempre. Parecia que tudo estava exatamente como antes. Mas mesmo nesse momento de paz, a imagem de Victini permaneceu na mente de Naoki. Capítulo 644. Reunião 1. Os Victini do passado haviam desaparecido. Então isso não significaria que os Victini do futuro talvez não se lembrassem mais do que vivenciaram juntos? Naoki não sabia. Mas a vida, como sempre, continuou. Mel e Teddy de Ursa demoraram muito para se conformar com o desaparecimento de Victini. No final, tomaram uma decisão. Retornariam a Antoak na região de Unova para procurar o amigo. Os 2 Pokémon partiram em sua jornada, e o rancho retornou ao seu ritmo tranquilo e pacífico. Naoki retomou sua rotina habitual, treinando no ginásio durante a semana e passando os fins de semana em casa com seus Pokémon e sua esposa Iono. Mas então, numa tarde comum, o rancho recebeu um visitante inesperado. Naoki tinha acabado de voltar de Levincia quando viu uma figura pequena e familiar esperando por ele em casa. Um corpo pequeno, orelhas em formato de V e um par de olhos azuis brilhantes como o oceano. Victini! Naoki congelou, atordoado. Até Iono ficou surpreso, embora Coraidon simplesmente observasse com uma expressão que dizia, eu sabia que ele voltaria. Nini! Victini exclamou alegremente. Ele avançou rapidamente e pairou na frente de Naoki. Você lembra de mim? Naoki perguntou hesitante.
Nini. Victini respondeu sem hesitar. Era o mesmo Victini. Depois de desaparecer no passado, ele havia despertado novamente em Aintoak, só que desta vez com novas memórias na cabeça. Não só se lembrou de ter se unido a Nauki para viajar no tempo e salvar o velho rei, como também se lembrou de ter visto seu eu futuro retornar para ajudar o próprio rei. Duas linhas do tempo diferentes, e ainda assim elas se fundiram. Victini não sabia realmente como explicar. Tudo o que ele podia dizer era realmente mágico. Nauki entendeu imediatamente. Assim como Arceus durante os eventos em Mishina, a memória de Victini foi corrigida pelo passar do tempo. Não havia desaparecido. Havia retornado para o futuro. Nini. Victini resmungou, inflando levemente as bochechas. Ele explicou que depois de retornar ao presente, tentou encontrar o caminho de volta para Nauki Meu e de Ursa. Mas como havia chegado ao rancho originalmente por meio de Dragonites, não conhecia a rota. Ele vagou perdido por um bom tempo, esbarrando em obstáculo após obstáculo. Finalmente, um quilovatreu migratório, que já havia visitado a taverna Pokémon de Nauki muitas vezes, o indicou a direção certa. Nauki suspirou aliviado. Estou tão feliz que você esteja bem. Então algo lhe ocorreu, e ele perguntou rapidamente. Espere, você viu Meu e de Ursa? Nini. Victini piscou, confusa. Eles não acreditaram que você tinha realmente sumido, explicou Nauki. Há alguns dias partiram para Aintoak para te procurar. Provavelmente já estão lá. Nini. Victini balançou a cabeça. Não os tinha visto. Entendo. Nauki assentiu. Vocês devem ter saído de Aintoak assim que eles chegaram. Vocês se desencontraram. Precisamos avisá-los. Nauki rapidamente sacou seu telefone Rotom. Eles vão ficar muito felizes em saber disso. A chamada foi conectada. Como ele esperava, Meu e de Ursa estavam sentados no terraço do Castelo da Espada da Terra, parecendo um pouco desanimados. Mew? Teddy? Ao ver o rosto de Nauki na tela, os dois se animaram. Nauki sorriu. Adivinha quem apareceu no rancho? Antes que pudessem adivinhar, Victini entrou em cena, radiante de alegria. Nini. Meu e de Ursa ficaram boquiabertos. Mew. Teddy. Nauki riu baixinho. Victini está bem. Você não o encontrou em Aintoak porque ele já tinha ido te procurar. Vocês só se desencontraram. Animados, Meu e de Ursa prometeram voltar para casa imediatamente. Certo, disse Nauki. Estaremos esperando. Depois que a ligação terminou, Nauki convidou Victini para tomar chá com ele e comer alguns poképos fresquinhos. Victini encheu as bochechas enquanto contava tudo o que aconteceu depois da partida. Depois que Nauki e os outros retornaram ao futuro, os dois príncipes finalmente recobraram a razão. Eles permaneceram nas planícies manchadas de sangue, arrependidos enquanto enfrentavam as consequências da guerra. Eles retornaram ao castelo e se retiraram oficialmente da sucessão. Num ato de humildade e reflexão, entregaram as duas pedras, Reshiram e as formas adormecidas de Zekrom, ao seu pai, o velho rei. Anos depois, o velho rei faleceu em paz. Antes de o velho rei falecer, ele confiou as duas pedras a Victini, esperando que um dia, Victini as entregasse ao viajante do futuro. O rei acreditava em Nauki. Ele o vira atravessar o tempo e o espaço, enfrentar dois dragões lendários e ficar ao lado de Victini. Qualquer um disposto a aceitar tal desafio pelo bem dos outros era certamente um homem de bondade e coragem. O velho rei não queria mais que ninguém usasse o poder dos dragões para a guerra. E assim, deixou Reshiram e as pedras de Zekrom aos cuidados de Victini. Nini. Quando Victini terminou de contar a história, ele gentilmente levou a mão ao peito e então, como se viesse de uma dimensão oculta, tirou duas pedras brilhantes. Uma era escura como a meia-noite. A outra, branca como o céu da manhã. Eles pairaram no ar por um momento antes de Victini cuidadosamente entregá-los a Nauki. Nauki ficou pasmo, atordoado. Pegou as duas pedras e olhou para elas incrédulo. As pedras não se moveram nem brilharam, mas a informação imediatamente surgiu em sua mente. Pedra da luz, a forma adormecida de Reshiram. Dizem que aguarda a chegada de um herói em busca da verdade. Pedra negra, a forma adormecida de Zekrom. Dizem que aguarda a chegada de um herói que persegue ideais. Então, o velho rei realmente confiou isso a ele. Reshiram e Zekrom. Os lendários dragões de Unova. Os mesmos Pokémon que a equipe Plasma tentará desesperadamente controlar. E agora, estavam em suas mãos. Se N e Getsy soubessem disso, estariam espumando pela boca, murmurou Nauki meio surpreso, meio incrédulo. Ele olhou para Victini. Mas então, um pensamento preocupante cruzou sua mente. No filme, mesmo em suas formas de pedra, Reshiram e Zekrom ainda mantinham a consciência e conseguiam se comunicar com os heróis escolhidos. Então, por que eles ainda não haviam dito nada? Será que eles ainda estavam enfraquecidos pela batalha de 1000 anos atrás? Não. Talvez, eles só estivessem com medo de Koraidon? Nauki riu nervosamente da ideia. Aquela batalha tinha sido brutal. Talvez os dragões não quisessem o segundo Had. De qualquer forma, uma promessa era uma promessa. Nauki decidiu honrar o último desejo do velho rei e proteger os dragões onde ninguém poderia abusar de seu poder. Naquela mesma tarde, Nauki levou as duas pedras para a árvore do mundo. A paisagem aqui era selvagem e intocada, e no centro dela ficava uma montanha alta e sagrada. Nauki subiu até o pico. No topo, havia um altar de pedra com duas cavidades de tamanho perfeito. Ele colocou a pedra da luz e a pedra das trevas nas ranhuras e deu um passo para trás, exalando profundamente. É isso aí, sussurrou Nauki. Eles estarão seguros aqui. Nini. Victini flutuou ao lado dele, orgulhosa e feliz. Mas quando eles se viraram para sair, duas vozes etéreas ecoaram pelo topo da montanha, suaves, antigas e ressoando com poder. Qual é o seu ideal? Que verdade você busca? Nauki congelou no meio do caminho.
Ele virou a cabeça para olhar a Pedra da Luz e a Pedra das Trevas. As duas pedras não disseram mais nada, como se esperassem silenciosamente uma resposta do seu coração. Nini? Victini inclinou a cabeça. Não tinha ouvido nada e olhou para Naoki confuso, perguntando-se por que ele havia parado de andar. Naoki fechou os olhos por um momento e silenciosamente respondeu em seu coração. Meu sonho é ver Reshiram e Zekrom reunidos como um só. Ele sabia que os dois dragões podiam ouvir a voz interior dos humanos. Afinal, Reshiram e Zekrom já haviam sido um único ser, apenas divididos em dois quando heróis gêmeos com ideais opostos partiram seus corações. O que restou de seu eu original tornou-se Kyuren, o Dao Trio, uma vez inteiro e completo. Se houvesse uma chance, Naoki desejava testemunhar aquele milagre. Reshiram e Zekrom se fundindo novamente em um só. A Pedra da Luz e a Pedra da Escuridão permaneceram em silêncio, mas não indiferentes. Apenas esperando. Naoki sorriu suavemente e se virou para ir embora. Vamos. Victini flutuava ao lado dele, alegre como sempre. Capítulo 645, Reunião 2. Naoki voltou para o rancho. Tudo resolvido? Perguntou Iono ao passar pela porta. Naoki assentiu. Coloquei as pedras na árvore do mundo. Enquanto aquele santuário permanecer escondido, o mesmo desastre não acontecerá novamente. Que alívio, disse Iono, soltando o ar que ela não percebeu que estava prendendo. Mais tarde naquela noite, Naoki abriu seu telefone Rotom e começou a pesquisar online por mais informações sobre a equipe Plasma. Como ele se lembrava, eles eram um grupo ativo na região de Unova que promovia publicamente a libertação dos Pokémon dos humanos, alegando que os Pokémon sofriam sob o comando humano e mereciam liberdade. Eles até faziam discursos em grandes cidades para disseminar sua filosofia. Mas a verdade era muito mais sinistra. A equipe Plasma não tinha como objetivo proteger os Pokémon. Eles manipulavam o público para fazer os treinadores abandonarem seus parceiros. E uma vez que isso acontecesse, os membros da equipe Plasma apareciam e tomavam esses Pokémon para si, acumulando poder por trás de uma mentira que parecia nobre. Naoki continuou navegando, mas além de discursos arquivados e algumas notícias dispersas, não havia muitas informações úteis. Depois de pensar um momento, ele enviou uma mensagem para um contato antigo. Naoki ouviu falar de um grupo chamado Equipe Plasma que anda por Unova espalhando aquela mensagem de libertação Pokémon. Isso cheira a culto. Vocês estão bem por aí? Uma resposta veio rapidamente. Alder, e até o pessoal de Paldia já ouviu falar deles. São um bando estranho. Eles pregam sobre libertar Pokémon das Pokébolas, mas a verdade é mais feia. Se você discordar deles, eles vão roubar seus Pokémon. A Liga já está preparando uma investigação. Isso não pode passar despercebido. Os dedos de Naoki pararam por um segundo, então ele digitou. Naoki, ouvi dizer que o nome do líder deles é Getsis. Parece alguém que você vai querer ficar de olho. Quase imediatamente, Alder iniciou uma chamada de vídeo. Seu rosto apareceu na tela, com os olhos arregalados e surpresos. Espera aí, como você sabe esse nome? Naoki sorriu. Fofoca da internet. Os internautas dizem que alguns membros do Plasma mencionam o nome dele o tempo todo. Parece que eles realmente idolatram o cara. Alder assentiu e disse, certo, vou designar alguém para investigar. De qualquer forma, ainda tenho deveres oficiais para cumprir, vamos conversar outra hora. Parece bom. Tome cuidado. Com isso, a ligação foi encerrada. Naoki havia passado tudo o que precisava. Dali em diante, cabia à Liga Unova cuidar do resto. Na manhã seguinte, Mel e Teddiursa finalmente retornaram ao rancho. No momento em que avistaram Victini, os três Pokémon correram em direção um ao outro e se abraçaram, com lágrimas nos olhos. O alegre reencontro foi repleto de fungadas, risadas e abraços apertados. Naoki e Iono estavam por perto, sorrindo calorosamente para a cena emocionante. Naquela tarde, para comemorar a ocasião, Naoki preparou um grande almoço para eles, repleto de frutas vermelhas, pofim e todos os seus pratos favoritos. Após a refeição, quando Victini ouviu que Mel e Teddiursa estavam partindo novamente em sua jornada, tomou uma decisão silenciosa em seu coração. Ele queria se juntar à guilda dos aventureiros e viajar pelo mundo ajudando Pokémon necessitados, assim como Mel e Teddiursa fizeram. Mais do que tudo, Victini só queria estar com seus amigos. Claro, ele não disse essa parte em voz alta. Naoki, como sempre, apoiou a decisão deles. Ficou feliz em ver que Victini não estava mais sobrecarregada pelas sombras do passado. A tragédia que a assombrara por mais de 1000 anos finalmente encontrara paz. O velho rei não perecera em desespero, mas em vez disso falecera gentilmente com dignidade e calor. Com isso a ferida de Victini havia sarado. Enquanto Naoki observava Victini correr pelo pátio, rindo com Mel e Teddiursa, ele soltou um suave suspiro de alívio. A tristeza em seu coração finalmente havia desaparecido. E agora, com a chegada de Victini, a equipe de expedição dos heróis havia crescido oficialmente para 4 membros, incluindo os Zapdos, que ajudou Naoki a lutar no ginásio. Uma escalação forte. Os 3 Pokémon ficaram no rancho por mais 3 dias, relaxando e passando tempo com os outros. Então, quando estavam prontos, eles retomaram a jornada. Victini e Teddiursa montaram em um Mel transformado, agora em forma de um Toucanon gigante, e acenaram alegremente para Naoki e Iono do céu. Naoki acenou de volta com todas as suas forças, sorrindo até que eles desapareceram além do horizonte. Somente quando o vestígio de suas silhuetas desapareceu de vista ele abaixou a mão. O tempo passou. Depois do calor escaldante do verão, o ar fresco do outono chegou suavemente. As árvores atrás do rancho começaram a mudar de cor. Suas folhas ficaram douradas e avermelhadas, e cada vez que a brisa soprava pelas colinas, uma chuva de folhas outonais caía como uma cascata de neve flamejante. Uma espessa camada de folhas logo cobriu a encosta da montanha. Naoki não tinha uma barraca há anos.
Já fazia mais de 4 anos desde a última vez que ele montou um, quando ele e Coraidon alugaram um espaço durante o Festival do Pomar de Cerejeiras de Elif, onde vendiam alguns pratos simples aos visitantes. Agora, com o Festival da Colheita se aproximando, Naoki se deparou mais uma vez com a seguinte questão. O que eles deveriam vender desta vez? Deveriam ser colheitas frescas? Frutas suculentas? Leite momou? Maçãs doces e maduras? Ou talvez alguns dos seus adorados petiscos artesanais? Não havia necessidade de apressar a decisão. O festival só começaria oficialmente na noite seguinte, o que lhes daria o dia inteiro para pensar. O prefeito Thomas montou muitas barracas este ano. Se fizessem o cadastro com antecedência, teriam espaço garantido para montar e vender. Embora ainda faltasse um dia para o evento oficial, a notícia do festival já havia se espalhado por toda parte. Treinadores e turistas começaram a chegar cedo, ansiosos para vivenciar o clima festivo. Durante o dia, uma pequena comoção ocorreu perto da praça da cidade envolvendo um grupo de falinques selvagens. Curioso, Naoki foi até lá, mas quando chegou, outro treinador já havia lidado com a situação. Segundo Ivan, que estava por perto, um dos falinques havia caído em um barril de fogos de artifício. O restante do esquadrão, em pânico, impediu que os moradores se aproximassem. Um treinador que passava percebeu o que estava acontecendo e rapidamente interveio para ajudar. Eles resgataram a unidade falinques presa, e tudo foi resolvido pacificamente. Como recompensa, os gratos moradores da cidade soltaram os fogos de artifício bem cedo, e o céu noturno se iluminou com uma exibição deslumbrante de cores e luzes. Foi um final de dia lindo e alegre. Com o zumbido suave do festival ainda pairando no ar, Naoki voltou para casa sob o luar. O caminho para o rancho brilhava sob os suaves raios prateados, e o chilrear dos Pokémon insetos ecoava na grama, enchendo a noite com sons tranquilos. De volta ao rancho, a maioria dos Pokémon já havia adormecido. Naoki fez sua ronda habitual com uma lanterna na mão, verificando se ninguém havia se perdido. Depois de confirmar que todos estavam seguros, ele foi para casa para se lavar e dormir. Coraidon estava deitado ao lado da cama, o sono já repuxando suas pálpebras. Ele bocejou amplamente, com lágrimas se acumulando nos cantos dos olhos enquanto lutava para se manter acordado e observar Naoki. Vá dormir um pouco. Vou só tomar um banho rápido, disse Naoki com uma risada, dando um tapinha na cabeça de Coraidon. Hao! Coraidon murmurou sonolento, apoiando a cabeça nos braços e cochilando com uma respiração suave. Mas quando Naoki estava se acomodando na cama, Iono de repente soltou um suspiro de surpresa. O que houve? Naoki se levantou imediatamente. Acho que o bebê acabou de se mexer, disse Iono, colocando a mão sobre a barriga, espantada. Ela me chutou. Naoki se aproximou, encostando o ouvido delicadamente na barriga dela. Depois de alguns instantes de silêncio, ele sentiu um movimento leve, mas inconfundível. Olá, querida, é o papai. Você consegue me ouvir? Ele perguntou baixinho, esperando outra resposta. Mas não houve resposta, e o pequeno movimento não retornou. Talvez fosse apenas sua imaginação. Iono deu uma risadinha. Ela ainda é tão pequena. Você acha que ela já consegue te ouvir? Naoki deu de ombros, sorrindo. Bem, não custa nada tentar. Mas passado esse momento, os dois logo retornaram para a cama. Enquanto isso, bem longe nas montanhas ocidentais da região de Galar, em um lugar conhecido como Cidade de Suden, um viajante solitário percorreu cuidadosamente os caminhos íngremes e rochosos que cortam a natureza selvagem. Sônia ajustou a mochila nos ombros enquanto subia suas botas triturando o cascalho. Os penhascos imponentes e os vales intermináveis formavam um labirinto de terreno implacável, raramente percorrido por alguém além de mochileiros e exploradores dedicados. Ela não tinha planejado se aventurar tão profundamente no deserto. Mas, de acordo com sua pesquisa, o herói que ela estava perseguindo, uma figura misteriosa mencionada na lenda, foi visto pela última vez em algum lugar próximo. Deve estar logo ali, murmurou Sônia, com o olhar fixo no mapa em sua mão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 646. Passeio noturno pelo Santuário, Festival da Colheita. Sônia sacou uma pokebola do cinto. Com um clarão de luz branca, um grande Pokémon pássaro surgiu à sua frente, com penas escuras e metálicas como aço temperado e olhos frios e penetrantes. Corviknigd, leve-me até lá, instruiu Sônia, apontando para o vale abaixo. Se tudo que ela suspeitava estivesse certo, então a caverna abaixo deles era o destino final, o esconderijo do quarto herói. Corviknigd deu um grasnido baixo, abriu suas enormes asas e com Sônia a bordo, inclinou-se para frente e mergulhou no vale. Enquanto o vento batia em seu rosto, o telefone rotom de Sônia começou a tocar de repente. Ela rapidamente o pegou e atendeu. O rosto de Leon apareceu na tela. Como está indo sua investigação? Perguntou Leon. Acabei de chegar ao local mencionado no mural. Estou indo agora, respondeu Sônia. Então provocou com um sorriso. E você? Não me diga que está perdido de novo. Claro que não. Leon retrucou. Eu ainda estou confuso. Não consigo descobrir o que o presidente Rose realmente quer usando Eternatus. Não se preocupe. Já sabemos a verdade por trás do dia mais sombrio, não é? Respondeu Sônia. Mesmo que Eternatus desperte novamente, ainda temos você, o campeão imbatível. Leon piscou ao ouvir as palavras dela, pego um pouco de surpresa. Sônia continuou séria, e também temos os heróis de espada e escudo. Acredito que o motivo de termos visto tantos Pokémon selvagens passando por transformações Gigantamax ultimamente é por causa do Eternatus. Ele não causou isso no passado, então significa que algo está mudando agora. Você está dizendo que Eternatus está gradualmente se agitando, e precisamos estar prontos antes que ele desperte completamente? Exatamente, Sônia assentiu. O rosto de Leon ficou sério. Entendido. Então, estou indo para as ruínas. A gente se encontra mais tarde, disse Sônia, encerrando a ligação. Ela pulou das costas de Corviknigd e olhou para a enorme entrada da caverna à sua frente.
De volta à cidade Vindon, Leon encostou-se na parede, pensativo após a ligação. Nesse momento, uma voz familiar interrompeu seu foco. Campeão Leon? Ele se virou e viu uma mulher alta se aproximando. Ela usava uma jaqueta curta bordô, uma saia preta, meias e um casaco branco imaculado. Leon pescou, reconhecendo-a. Era Oleana, a secretária do presidente Rose. Que coincidência, disse ela com um sorriso educado. O que te traz ao estádio Vindon hoje? Só estou procurando por novos treinadores promissores, respondeu Leon, mantendo o tom neutro. Entendo, disse Oleana. Nesse caso não vou te atrasar. Ela se virou e foi embora graciosamente. Mas assim que saiu da vista de Leon, sua expressão escureceu. Ela entrou em um beco tranquilo, pegou o telefone e fez uma ligação. Identificamos o intruso do incidente da usina de energia. Na manhã seguinte, Naoki e seus Pokémon começaram a se preparar para o mercado noturno do Festival da Colheita. Depois de pensar no assunto na noite anterior, Naoki tomou sua decisão sobre o que vender. Espetos cristalizados. Se havia uma coisa que o rancho tinha em abundância, era uma grande variedade de frutas e bagas, especialmente maçãs do pomar do outro lado do rio. Graças ao cultivo cuidadoso de Naoki, as maçãs eram de qualidade premium. Cada uma era redonda, crocante, doce e suculenta, comparável às famosas maçãs de Kitakami. Alcremie se aproximou, olhando Naoki com curiosidade. Ele já estava fervendo calda em uma panela grande. Alcremie inclinou a cabeça e se perguntou se Naoki estaria fazendo uma sobremesa nova. Animado, ele pulou e ficou em pé na tigela de calda, colocando o focinho para fora da borda para observar. Ao ouvir a voz de Alcremie, os outros Pokémon presumiram que Naoki devia estar preparando algo delicioso para eles novamente. Em um instante, todo o rancho ganhou vida. Os Pokémon que estavam dormindo ou treinando pararam o que estavam fazendo e correram, cercando Naoki com olhos ansiosos. Palmote Evolutions, Fluttermané, Ogerpon. Estou fazendo espetos caramelizados, disse Naoki com um sorriso caloroso, olhando ao redor para a multidão curiosa de Pokémon. Alguém já ouviu falar? Alcremie inclinou a cabeça, confusa. Nunca tinha ouvido falar, mas o nome por si só parecia delicioso. Naoki riu baixinho, voltando a atenção para a panela. A calda tinha acabado de ferver. Ele a deixou de lado com cuidado para esfriar um pouco e pegou uma cesta cheia de frutas recém-colhidas e maçãs maduras e brilhantes do pomar. Depois de lavar as frutas, ele removeu os talos e os caroços e as cortou cuidadosamente ao meio. Enfiou os pedaços de fruta em espetos de bambu com facilidade. Mergulhou-os na calda brilhante e rolou-os delicadamente até que cada pedaço estivesse coberto por um glacê âmbar brilhante. Glaceon, você poderia me ajudar? Bui! Glaceon ficou na ponta dos pés e exalou um jato de ar frio e úmido. O xarope solidificou-se instantaneamente formando uma bela concha vítrea. Em segundos, uma fileira de espetos cristalizados estava pronto. As frutas reluzentes brilhavam sob o sol da manhã, envoltas em açúcar transparente e crocante, como pedras preciosas em uma escultura de vidro. Parecia menos comida e mais arte. Espetos cristalizados, um petisco tradicional feito com calda de açúcar cristalizada, que envolve frutas de árvores. Doce com um toque de acidez. Adorado por Pokémon golosos. Efeito de cozimento. Xarope doce nível 1 aumenta ligeiramente a qualidade do xarope, mel ou suco produzido por Pokémon que preparam naturalmente tais substâncias. Comentário. Dizem que espetos cristalizados são azedos, mas escondida na acidez está a doçura. Enquanto Naoki admirava seu trabalho, os atributos do prato surgiram em sua mente, aumentando a qualidade do xarope, hein? Não havia muitos Pokémon que fabricavam ingredientes no mundo Pokémon, apenas alguns me vinham à mente. A linha Apiplen com sua seiva de árvore, as secreções de suor da linha Delpider, o mel produzido por Combee e Vespiquen. Mesmo assim, até mesmo uma pequena melhoria pode fazer a diferença. Por que não? Naoki ergueu os espetos cristalizados triunfantemente. Os olhos de Alcremie brilharam de admiração. Miei! Ela gritou, praticamente pulando no mesmo lugar. Quer experimentar um? Perguntou Naoki gentilmente, pegando um palito e entregando a ela. Alcremie cheirou, deu uma lambida cautelosa e depois deu uma mordida. No momento em que o sabor atingiu sua língua, seus olhos brilharam de alegria. Alcremie! Ela exclamou, girando de alegria. Pamon! Os outros Pokémon não conseguiam tirar os olhos dela. Vê-la saborear a guloseima os deixou ainda mais ansiosos para experimentá-la. Naoki riu e começou a distribuir os gravetos restantes. A casca doce estalava satisfatoriamente a cada mordida de cada Pokémon. A cobertura açucarada, rica com a doçura do açúcar cristal, combinava perfeitamente com o sabor frutado do interior. Alguns até soltaram pios ou guinchos de alegria ao experimentar o sabor vibrante. Em poucos instantes, os gravetos estavam limpos. E com a mesma rapidez, uma dúzia de Pokémon com olhos arregalados se voltaram para Naoki com olhares esperançosos. Eles queriam mais. Tá bom, disse Naoki rindo. Vou fazer outra porção. E assim começou a linha de montagem. Naoki mergulhou e cobriu enquanto Glaceon esfriava a calda. Atrás deles, Coraidon, Ciclizar, Palmote e outros esperavam em fileiras organizadas. Como resultado, toda a cesta de frutas que Naoki havia preparado cuidadosamente foi devorada pelos Pokémon gananciosos do rancho antes mesmo que ele tivesse a chance de levá-la ao mercado. Até mesmo o pote de xarope que ele havia fervido com tanto esforço estava quase no fim. Naoki ficou ali sem palavras. Ele não conseguiu evitar um sorriso nos cantos da boca. Aqueles Pokémon eram simplesmente gulosos demais. Mas no fundo, ele sabia que não era por egoísmo, eles estavam apenas felizes comendo juntos, um após o outro se juntando para provar. Ao ver que eles haviam devorado acidentalmente todos os ingredientes para sua barraca de mercado, Pokémon como Palmote lhe deram sorrisos estranhos e envergonhados. Dragonite deu o primeiro passo, erguendo a cesta de frutas vazia de Naoki com suas grandes garras.
Sem esperar ordens, bateu as asas e partiu em direção ao pomar para colher mais maçãs e frutas. O restante dos Pokémon correu para segui-los, ansiosos para compensar Naoki. Até os Pokémon de Iono se juntaram à iniciativa, espalhando-se pelo pomar e gritando alegremente enquanto colhiam as frutas mais maduras. Iono sentou-se confortavelmente no sofá da sala, sorrindo enquanto observava a cena se desenrolar da janela. Obrigada a todos pelo trabalho duro, ela gritou. Naoki, balançando a cabeça com um sorriso, disse, ainda bem que nenhum deles tem a habilidade da gula. Depois que toda a equipe estava alimentada e satisfeita, Naoki finalmente teve um pouco de paz para voltar ao trabalho preparando o verdadeiro lote de espetos cristalizados para o festival noturno. Às 17 horas, após um jantar cedo, Naoki já estava com as malas prontas. Ele carregou uma bandeja de espetos caramelizados recém-preparados e partiu em direção ao mercado noturno instalado sob o grandioso Santuário da Fartura, varrido pelo vento. Coraidon, o sempre confiável homem de poder, carregou 2 grandes caixas sem esforço. Alcremie sentou-se orgulhosamente nos ombros de Naoki, Palmote atrás deles com uma bolsa de suprimentos pendurada nas costas, cheia de água potável e lanche simples, caso ficassem com fome durante a noite. Bem atrás, Goldengo e Ogerpon seguiam próximos. Quando o grupo chegou, a maioria dos outros vendedores já estava se preparando. O ar estava impregnado do brilho acolhedor das lanternas, da conversa das famílias e dos aromas de espetinhos grelhados, batata doce assada e tortas de frutas vermelhas. Muitos feirantes reconheceram Naoki e acenaram. Boa noite, Naoki. Boa noite, Sr. Chris. Naoki respondeu com um sorriso enquanto começava a montar seu display. Ele desempacotou as fileiras de espetos cristalizados, colocando-os cuidadosamente em um molde de madeira projetado para mantê-las em pé. A cauda brilhante cintilava sob a suave luz âmbar, e as vibrantes frutas vermelhas pareciam miniaturas de cristal, atraentes, coloridas e absolutamente festivas. Seu pequeno deve chegar logo, hein? Perguntou um lojista próximo com um sorriso. Parabéns antecipadamente, você está prestes a ser pai. Obrigado. Faltam apenas 4 meses, respondeu Naoki com um pequeno aceno de cabeça e um sorriso orgulhoso. Ele olhou ao redor. Havia um homem mais velho vendendo Magikarp em um aquário transparente, um vendedor exibindo esculturas de madeira de Calyrex, barracas oferecendo máscaras coloridas de Pokémon, grelhas de takoyaki fervendo de aroma, barracas de adereços e até pokébolas artesanais em exposição. Resumindo, o mercado tinha de tudo. O mercado noturno do festival se estendia em uma longa fileira ao longo do caminho do santuário, brilhando sob a luz suave das lanternas e vibrando com energia. Vendo tudo isso, Naoki não pôde deixar de suspirar de nostalgia. Quando me mudei para cá há 4 anos, a cidade de Kozagi não era nem de longe tão animada. Mudou muito. As terras férteis e o crescente cenário comercial próximo ao mar atraíram recentemente pessoas de diferentes regiões. Nos últimos 2 anos, alguns prédios altos começaram a ser erguidos. Nesse ritmo, pensou Naoki, não demoraria muito para que a cidade de Kozagi se tornasse a cidade de Kozagi. Já vi isso antes. Iono interrompeu com um sorriso. A cidade de Levincia era exatamente assim. Aí construíram um porto, e o lugar simplesmente decolou. Dê alguns anos a Kozagi e alguém certamente proporá um porto conectando-a a outras regiões. Isso tornaria a viagem muito mais fácil, disse Naoki, assentindo enquanto contemplava a cena vibrante. O tempo voa mesmo. Do outro lado da rua, ondas de turistas estrangeiros e treinadores itinerantes se infiltravam na multidão, muitos acompanhados de seus Pokémon. Jovens e cheios de energia, eles exploravam as barracas do festival com os olhos arregalados e o coração feliz. Alguns dos treinadores mais jovens foram imediatamente atraídos pelo Ogerpon e pelo deslumbrante Goldengo dourado que Naoki havia colocado na frente da barraca. Puni. Ogerpon piou orgulhosamente enquanto apontava para as fileiras perfeitamente alinhadas de espetos cristalizados. Seu tom vibrante tornava a barraca impossível de ignorar. Um treinador adolescente, um garoto com um Eevee no ombro, percebeu que poderia parecer rude ficar sem comprar nada. Quanto custam esses espetos cristalizados? Perguntou rapidamente. 300 Pokédólares por espeto, respondeu Naoki com um sorriso. 300? Que barato, exclamou o menino. Eevee, já babando, deu um pulinho e deu uma patada no rosto do seu treinador. Ele definitivamente queria provar. Vou levar 3, disse o menino ansiosamente. Já estou indo. Iono entrou para lidar com o pagamento enquanto Naoki embrulhava os espetos cristalizados em papel encerado e as entregava. Uma Belry custava cerca de 20 Pokédólares, e um saco de açúcar cristal para xarope custava cerca de 500 Pokédólares. Considerando tudo, cada espeto ainda rendia mais de 200 Pokédólares de lucro. Esta era uma mina de ouro. Naoki havia hesitado antes, achando que 300 poderia ser muito caro e cogitou reduzir para 200. Mas essa reação? Talvez ele tivesse subestimado o quanto as pessoas estavam dispostas a pagar por um lanchinho doce e nostálgico. Parece que vamos ganhar uma fortuna esta noite, disse Ono animadamente. Nesse momento, uma onda repentina de suspiros percorreu a multidão. Naoki se virou em direção à confusão e a viu. Fileiras de tochas de fogo iluminavam o caminho sinuoso que levava pela encosta da montanha até o Santuário da Abundância, cada chama acendendo em ordem, como um rastro de luz fluorescente. O Festival da Colheita havia começado oficialmente. Capítulo 647. Calyrex e Melmetal. Magikarp à venda. Magikarp grande e forte. Cada um deles é o rei dos peixes. Crie um e ele evoluirá para Guiarados rapidinho, perfeito para passar no seu desafio de ginásio. Apenas 998 Pokédólares cada, venha conferir. Takoyaki grelhado na hora. Quente e delicioso. Lembranças do rei da colheita. Esculturas de Calyrex feitas de madeira sagrada. Exclusivas da cidade Kozagi. Depois que você sair, não as encontrará mais.
Vozes das várias barracas ecoavam pelo mercado noturno iluminado enquanto o festival da colheita ganhava vida. Treinadores, turistas e Pokémon abriam caminho pela multidão festiva, com os olhos arregalados e ansiosos para explorar. Naoki e Yono estavam entre os vendedores locais. Enquanto Naoki organizava a exposição atrás do estande com a ajuda de Koraidon, Yono e Ciclizar estavam na frente, sorrindo calorosamente enquanto distribuíam espetos cristalizados aos clientes. Magnemite e Palmote, sentados em um banco próximo, emitiam suaves pulsos de eletricidade que alimentavam as luzes multicoloridas que decoravam o topo de sua barraca. Um rosto familiar se aproximou. Senhorita Yono? Senhor Naoki? Um jovem treinador piscou surpreso. O que você está fazendo aqui? Esta é a nossa cidade natal, disse Yono alegremente com a mão pousada suavemente sobre a barriga arredondada. Os olhos da garota se arregalaram em descrença. Senhorita Yono, você está grávida? Com um sorriso gentil, Yono assentiu e passou os dedos pela barriga. 6 meses. A menina ficou sem fala por um segundo então. Quero 3 espetos cristalizados. Um garoto correu, jogou moedas na barraca e sorriu quando Ogerpon lhe passou os espetos vermelhos brilhantes. A menina se virou para a barraca e sorriu. Vou levar 2. Os negócios estavam a todo vapor. Em apenas 1 hora do início do festival, os espetos cristalizados que haviam preparado estavam quase esgotados. Felizmente, a maioria dos visitantes logo seguiu pelo caminho iluminado por tochas até o Santuário da Abundância para o ritual noturno, e a multidão no mercado noturno diminuiu gradualmente. Naoki abriu a bolsa, tirou 2 garrafas de água e entregou uma para Ogerpon e a outra para Yono. Como você está se sentindo? Pom. Ogerpon abanou as orelhas alegremente. É a primeira vez para mim, disse Yono, ainda sorrindo. Nunca fiz algo assim antes. É muito divertido. Naoki sorriu. É isso que o torna especial. Não se trata apenas de vender espetos cristalizados. Trata-se de fazer parte de algo, absorver a alegria e a energia. Você não encontra isso em uma barraca comum da cidade. Da próxima vez, acrescentou Yono, colocando a mão na barriga novamente, vamos levar nosso bebê para nos ajudar a administrar a barraca também. 10 meses pareciam próximos e distantes ao mesmo tempo. Naoki já havia calculado. O filho deles chegaria depois daquele inverno. Os Pokémon próximos ouviram e voltaram seus olhares curiosos para a barriga de Yono. Ogerpon aproximou-se cautelosamente. Pom, você quer sentir? Yono ofereceu gentilmente. Os olhos de Ogerpon brilharam de admiração. Pom, ele estendeu lentamente uma pata, apoiando-a delicadamente na barriga dela, e imediatamente sentiu um leve chute. Pom, assustado, ele puxou a pata para trás. Esse é o bebê, disse Yono, rindo baixinho. Ogerpon, com os olhos arregalados de admiração, começou a circulá-la fascinado e animado. Palmote também flutuou para mais perto, ansioso para conhecer seu futuro amiguinho humano. Tenho certeza de que o bebê amará todos vocês, disse Yono calorosamente. Naoki e Koraidon estavam sentados por perto, observando com sorrisos satisfeitos. Naoki já conseguia imaginar, um dia, o bebê andando pelo rancho, rindo com os Pokémon, aprendendo seus nomes, dando-lhes frutas. Seu coração estava cheio. Então seu telefone Rotom vibrou em seu bolso. Naoki pegou o celular. Era uma mensagem da Sônia. Sônia, Senhor Naoki, encontrei o esconderijo do herói misterioso. Naoki piscou e então imediatamente percebeu que Sônia havia encontrado meu metal. Percebendo a mudança em sua expressão, Yono olhou para ele. O que foi? A investigação que pedi para Sônia investigar. Ela encontrou algo, respondeu Naoki, já digitando sua resposta. Naoki, onde está? Sônia, link do mapa. Sônia havia enviado um marcador de localização direto. Quando Naoki o tocou, o mapa ampliou para a região de Galar. Sônia estava nas profundezas das montanhas a oeste de Soulside. Sônia, fui ao local mais cedo para investigar. Resumindo, a situação não parece boa. Você tem tempo amanhã? Você deveria vir ver pessoalmente. A situação não parece boa? Isso disparou o alarme. Naoki não conseguia imaginar o que significava exatamente, mas a única maneira de descobrir era ver com os próprios olhos. À medida que a noite avançava, o festival da colheita se aproximava lentamente do fim. Os turistas bocejavam e começavam a voltar para casa. As barracas foram sendo desmontadas uma a uma, e as luzes alaranjadas e quentes começaram a se apagar. Depois que Naoki e sua equipe Pokémon empacotaram seus suprimentos, eles voltaram para o rancho. Ao retornar, Naoki foi direto ao Calyrex e silenciosamente repassou tudo o que Sônia havia compartilhado. No momento em que Calyrex ouviu as palavras meu metal e não é bom, sua compostura real vacilou levemente. Sem dizer uma palavra, Calyrex fechou os olhos, e uma aura psíquica azul clara envolveu seu corpo. Sua mente percorreu o tempo e o espaço em busca de seu antigo companheiro. Lá, escondido nas profundezas de uma caverna na montanha, estava meu metal. Seu corpo de aço prateado, outrora reluzente, estava agora corroído e opaco. Uma ferrugem alaranjada riscava seus membros como sangue seco. Ele permanecia caído em silêncio, sem vida, imóvel no fundo da caverna, sozinho. Os olhos de Calyrex se abriram de repente. Isso é ruim, disse ele rapidamente. A vida dele está quase no fim. Está esperando a hora de morrer. Calyrex não hesitou. Eu vou com você. Naoki encontrou seu olhar. O aviso de Sônia, a urgência de Calyrex, ele entendeu. Sem hesitar, assentiu. Vamos. Na manhã seguinte, Naoki contatou Geeta para tirar o dia de folga. Ele deixou o rancho aos cuidados dos irmãos Indeede e de Yono, e partiu com Calyrex. Com uma pequena ajuda de Giratina, eles cruzaram regiões rapidamente e chegaram à região de Galar às 9 horas. Soulside era famosa por seus penhascos de arenito e sua antiga arte mural.
A cidade inteira ficava aninhada na encosta de uma trilha sinuosa na montanha. Os viajantes que subiam a trilha podiam ver o enorme mural que se estendia pela face rochosa, uma relíquia de uma era esquecida. Para evitar atrair muita atenção, Naoki discretamente devolveu Calyrex a uma pokebola antes de ir encontrar Sônia em uma pousada local. Quando Naoki chegou, Sônia imediatamente arrumou suas coisas e saiu da pousada. Venha comigo, disse ela rapidamente. Na praça da cidade, ela soltou seu Corviknig. Seu corpo enorme e segmentado brilhava sob o sol da manhã enquanto se enroscava, esperando. Sônia montou em suas costas. Naoki montou em Koraidon, e os dois Pokémon alçaram voo, um após o outro rumo ao oeste em direção às montanhas. Após cerca de meia hora de voo, Corviknig desceu para um vale remoto e desabitado. Este é o lugar, gritou Sônia enquanto saltava e apontava para uma caverna sombria nos penhascos à frente. Naoki desmontou de Koraidon, e Calyrex flutuou suavemente de sua Pokébola pairando ao lado dele. Um treinador e dois Pokémon seguiram Sônia silenciosamente para o vale, observando atentamente o terreno rochoso ao redor. Sônia falava enquanto caminhavam, com a voz firme, mas marcada pela curiosidade. De acordo com minha pesquisa na tundra da coroa, 1000 anos atrás, houve um Pokémon que doou metal para a espada e o escudo usados pelos reis heróis de Galar. Depois disso, ele desapareceu da história e após muitas reviravoltas do destino, veio para cá viver em solidão. Mas aqui está a parte estranha. De repente, ela parou e se virou, seus olhos pousando em Calyrex. Sua respiração ficou presa. Calyrex, você é mesmo a máscara ciclizar. Naoki suspirou. Por favor, guarde esse apelido para si, senhorita Sônia, disse ele, esfregando a nuca. Eu gostaria que nossa vida tranquila não fosse perturbada. A mente de Sônia vacilou. Embora ela só suspeitasse antes, a confirmação era outra história. A figura misteriosa que outrora lutara contra os deuses da terra e do mar, que se opusera ao próprio Arceus enquanto empunhava o poder de Pokémon lendários. Não era um oficial de alto escalão da Liga, ou herdeiro real. Ele era um fazendeiro. Um homem que criava Pokémon em paz, cuidava de seus campos e vivia humildemente com sua família. Isso desafiava a crença. No entanto, parada ali agora, cara a cara com o antigo rei de Galar e o homem quieto da cidade de Kozagi, Sônia não podia mais negar. Entendo, disse ela por fim, assentindo respeitosamente. Você tem a minha palavra. Obrigado, respondeu Naoki com sinceridade. Por favor, continue. Sônia voltou-se para a caverna, organizando os pensamentos. Como eu ia dizendo, este Pokémon não se parece em nada com o que os registros históricos descrevem. Seu corpo inteiro está enferrujado, sua aura é fraca. Tentei levá-lo a um centro Pokémon ontem para ver a enfermeira Joy, mas ele se recusou a ir. A expressão de Naoki escureceu um pouco. Senhorita Sônia, a senhora sabe o que alguns Pokémon fazem quando estão chegando ao fim da vida? Ela fez uma pausa, assustada. Mas como acadêmica sabia exatamente o que ele queria dizer. Capítulo 648 Meltan. Na natureza, quando sua hora se aproxima, muitos Pokémon instintivamente abandonam seus grupos. Eles buscam a solidão, lugares tranquilos e escondidos, onde possam enfrentar a reta final da vida sozinhos e sem perturbações. Naoki viu a compreensão surgir em seu rosto e assentiu. É isso que meu metal está fazendo, ele confirmou. O coração de Sônia apertou. Não é de se admirar que tenha rejeitado sua ajuda. Com reverência silenciosa, o grupo aprofundou-se na passagem. À medida que a luz do lado de fora diminuía, apenas o tênue brilho da aura de Calyrex iluminava o caminho. Logo eles chegaram ao fim da caverna e a viram. Lá finalmente Naoki pôs os olhos no antigo Melmetal, que viveu na mesma era que os Calyrex. Ele ainda se lembrava do Melmetal de Ash do anime, seu corpo prateado polido, brilhando como um espelho suave e perfeito, cheio de poder e energia. Mas o Melmetal diante dele agora era uma sombra daquela memória. Sua estrutura, antes prateada, estava completamente tomada pela ferrugem. O brilho metálico reluzente desaparecera, opaco, transformando-se em um cinza corroído. Um de seus enormes punhos de aço estava corroído pela decomposição, deixando uma cavidade oca. Seu único olho permanecia firmemente fechado, e à primeira vista parecia ter morrido. É este, murmurou Sônia. Naoki assentiu discretamente. Calyrex flutuou lentamente para a frente, encarando Melmetal com uma expressão solene. Levantou uma mão brilhante e tentou usar seu poder de cura. Mas nada aconteceu. A luz desapareceu sem efeito. Nesse momento Melmetal se mexeu. Como se sentisse algo, abriu lentamente o olho. Ele olhou para cima e viu uma silhueta familiar suspensa no ar. Melmetal congelou. Foi uma alucinação? Mas não, ele conseguia sentir a presença. O lendário rei de Galar era real, bem ali na frente dele. O olho restante de Melmetal se arregalou em descrença. Após um breve momento, pareceu despertar completamente, e sua voz tremeu de urgência. Calyrex balançou a cabeça lentamente, respondendo calmamente, eu voltei. Melmetal murmurou, sua voz cheia de inquietação e desejo. Sônia, observando de perto, não pôde deixar de perguntar. O que eles estão dizendo? Naoki, de pé ao lado dela, respondeu gentilmente. Melmetal está perguntando a Calyrex se o dia mais escuro acabou. Sônia piscou surpresa. O dia mais escuro. Significava Eternatus? Mesmo agora, no limite da vida, a preocupação de Melmetal era com o destino de Galar. Suas primeiras palavras não foram para si mesmo, mas para o destino do mundo. Sônia sentiu uma pontada inesperada de tristeza. Naoki deu um passo à frente silenciosamente. De sua bolsa, tirou 2 itens raros e preciosos. Leite Goguak da vida de seu rancho, e um frasco de cinzas sagradas, presenteado pelo rei Fênix, Roa. Ele se aproximou de Melmetal e estendeu os itens gentilmente. Só então Melmetal notou o humano ao lado de Calyrex. Calyrex assentiu. Beba.
Deixe suas forças retornarem. Meu metal abriu a boca fracamente, permitindo que Naoki despejasse o leite Gogoat, seguido de uma polvilhada de cinzas sagradas. Um tênue brilho de luz percorreu seu corpo. A decadência pareceu desacelerar. Um vislumbre de força retornou aos seus olhos. Sua respiração tornou-se menos irregular. Mas isso foi tudo. A combinação de cinza sagrada e leite Gogoat da vida, por mais poderosa que fosse, só lhe deu um pouco mais de tempo. Meu metal não se recuperou totalmente. Naoki ficou momentaneamente atordoado. O que estava acontecendo? Por que a cinza sagrada e o leite Gogoat da vida não estavam funcionando? Nesse momento, Calyrex falou solenemente. Seu corpo não está ferido. Sua energia vital simplesmente atingiu o limite. Nesse caso, esses itens não vão ajudar. Meu metal voltou seu olhar pesado para Calyrex. Mel, não posso mais te ajudar. A expressão de Calyrex ficou ainda mais séria. Ele respondeu gentilmente, não precisa se preocupar. Eu já encontrei uma maneira de acabar com o dia mais sombrio. Com um suave pulso de telepatia, Calyrex cutucou Naoki. Naoki aproveitou a deixa e disse com firmeza, não se preocupe, meu metal. Racian e Zamazenta estão preparados. E reunimos muitos Pokémon fortes. O dia mais sombrio logo acabará. Calyrex assentiu firmemente em afirmação. Ao ouvir isso, a expressão de meu metal se suavizou. Ele confiava plenamente em Calyrex. Mel, entendo. Então tudo daqui em diante está em suas mãos. Com essas palavras finais, o corpo de meu metal relaxou lentamente, como se o pesado fardo que ele carregou por 1000 anos finalmente tivesse sido aliviado. No momento seguinte, um suave feixe de luz prateada começou a brilhar em sua estrutura enorme. Meu metal, banhado pela luz, começou a se dissolver silenciosamente. O revestimento metálico enferrujado caiu como pétalas ao vento, espalhando-se pelo chão da caverna. Ela partiu em paz, sabendo que seu dever havia sido cumprido e que sua terra natal estava em boas mãos. Calyrex baixou o olhar, e até mesmo este nobre rei de antigamente, outrora reverenciado como guardião de Galar, não conseguiu evitar que seus olhos se enchessem de lágrimas. Não há dor mais penetrante do que ver um querido companheiro desaparecer diante dos seus olhos. Mas assim que a tristeza se instalou na caverna, um brilho repentino irradiou da pilha de fragmentos enferrujados. Calyrex estremeceu, assustado. O que? A luz brilhou com mais força. A ferrugem se dissolveu completamente e o metal brilhante começou a amolecer, movendo-se e tremendo como prata derretida. Bem diante de seus olhos, uma forma familiar emergiu do líquido. Uma noz hexagonal dourada ergueu-se lentamente, girando no lugar, e em seu centro, um único olho negro surgiu, piscando vivo. Então, como faíscas ganhando vida, dezenas de outras surgiram da piscina cintilante. Cada um tinha um pequeno corpo prateado, uma cabeça em formato de noz e um olhinho brincalhão. Meltan. Os fragmentos de meu metal não desapareceram. Eles retornaram à sua forma original. Dezenas de Meltan piavam e guinchavam em uníssono, olhando para Naoki e Calyrex com olhos brilhantes e inocentes. Au! Eles arrulhavam curiosamente, suas vozes ecoando suavemente pela caverna. Calyrex pescou sem palavras. O que aconteceu? O que exatamente está acontecendo? Calyrex olhou para a multidão de pequenos Pokémon à sua frente, com um ponto de exclamação figurativo pairando sobre sua cabeça, incrédulo. Atrás dele, o queixo de Sônia caiu. Ela ficou paralisada, com os olhos arregalados de surpresa. Apenas Naoki permaneceu calmo. Virou-se para os outros e começou a explicar. Li uma lenda sobre meu metal. Quando sua vida chega ao fim natural, seu corpo começa a enferrujar e se desintegrar, desfazendo-se em centenas de minúsculos fragmentos metálicos. E esses fragmentos eventualmente se reconstituem em Meltan, o estágio evolutivo anterior de meu metal. Os Meltan vivem em grupos e, com o tempo, o mais forte absorve os outros e evolui para um novo meu metal. Esse ciclo se repete, uma e outra vez. Sônia piscou. Espera, isso não significa que tem vida eterna? Naoki balançou a cabeça gentilmente. Não exatamente. Esses Meltan não guardam nenhuma lembrança de suas vidas passadas. São como recém-nascidos. Podem ser o mesmo ser em forma, mas em essência, é uma vida completamente nova. Ah! Sônia olhou para baixo e murmurou. Então, se um treinador criasse o meu metal e ele morresse, na próxima vez que renascesse, não se lembraria mais do seu treinador. Isso é meio de partir o coração. Naoki deu um leve sorriso. Verdade, mas a vida útil de meu metal ainda é incrivelmente longa, muito maior que a de um humano. Certo. Sônia coçou a bochecha. Eu meio que esqueci dessa parte. Calyrex ouviu a conversa em silêncio e, com a compreensão começando a surgir, olhou para o pequeno Meltan que agora se movia em volta de seus cascos. Naoki, ele disse suavemente, vamos levá-los para casa. Naoki assentiu. Tudo bem. Ele conseguia sentir a emoção por trás das palavras de Calyrex. Este já fora um camarada de confiança. Mesmo que não se lembrassem mais um do outro, talvez reencontrar-se pudesse trazer conforto. Naoki agachou-se, tirou a mochila, abriu o zíper e delicadamente começou a colocar o Meltan lá dentro. Os Pokémon recém-nascidos, ainda alheios ao mundo ao redor, não ofereceram resistência. Um por um, eles entraram com uma curiosidade inocente. Depois que todos estavam bem acomodados, Naoki fechou o zíper da bolsa e se levantou novamente. Virando-se para Sônia, ele curvou a cabeça levemente. Obrigado, senhorita Sônia, por tudo. Se Eternatus algum dia despertar e a região de Galar se vir incapaz de detê-lo, não hesite em me ligar. Considere isso um símbolo de gratidão por ajudar a localizar meu metal.
Mais do que isso, também fazia parte da promessa tácita de Naoki de honrar a vontade de Calyrex. Embora muito esquecido pelo povo, aquele Pokémon majestoso jamais se esquecera de seu dever. Ele outrora governara Galar com graça e gentileza. Agora, embora seu nome estivesse perdido na história, seu coração permanecia inalterado. Ao ouvir o voto solene de Naoki, Sônia sentiu o peito apertar. Ela ficou genuinamente tocada. Ela sabia quem realmente era esse homem, o mesmo treinador lendário que havia reprimido desastres em diversas regiões, um homem que até enfrentou Arceus. Certo, ela disse, assentindo firmemente. Obrigada. Com a missão concluída, era hora de partir. Assim que Naoki se virou para sair e retornar para Paldea, Sônia gritou atrás dele. A propósito, Sr. Naoki, disse Sônia com uma ponta de curiosidade, há um mural antigo aqui em Soulside que foi passado de geração em geração. Gostaria de vê-lo? Naoki piscou, ligeiramente surpreso. Depois de pensar por um momento, lembrou-se do que sabia da história da região de Galar, especialmente dos jogos. Claro, ele assentiu. Vamos dar uma olhada. Com a mochila cheia de Meltan pendurada nos ombros, Naoki seguiu Sônia de volta ao local do mural perto da encosta da montanha. O mural em si era tão antigo e misterioso quanto a lenda afirmava, um grande relevo em pedra representando uma espada e um escudo repousando em um campo de flores desabrochando. Capítulo 649. Um brilho no escuro, o lanche da meia-noite de Meltan. O mural retratava uma espada e um escudo repousando suavemente em meio a um campo de flores. Sônia gesticulou em direção à obra de arte. Esta peça é uma das relíquias mais preciosas de Soulside. Os moradores locais a consideram um símbolo de arte refinada. Há muito tempo se especula que o mural tenha ligações com os Anciães Zamazenta. Naoki assentiu com conhecimento de causa. Ele tinha plena consciência de que havia mais naquele mural do que aparentava. Nos Jogos de Galar, o mural foi finalmente destruído por Bede, revelando as estátuas escondidas de Zacian e Zamazenta. Essa revelação expôs a verdade. Os heróis do dia mais sombrio não eram apenas dois humanos, mas dois Pokémon lendários que lutaram ao lado deles. Mas agora que a verdade da lenda de Galar já havia vindo à tona, não havia mais necessidade de destruir o mural. Naoki pegou seu telefone Rotom e tirou uma foto rápida para comemorar a visita. Nesse momento, ele sentiu um movimento repentino de contorção na mochila pendurada em seus ombros. Ele se virou bruscamente, apenas para ver que o zíper de metal da mochila estava completamente roído. O Meltan colocou a cabeça para fora. Depois outro. E outro. Logo, um fluxo constante de pequenos Pokémon metálicos estava caindo da bolsa como porcas e parafusos derramados. Os olhos de Naoki se arregalaram. Tá? Ele correu para pegá-los e cuidadosamente os colocou de volta na mochila, um por um. Uó! Gritou Meltan lamentavelmente. Sônia, observando a cena caótica que se desenrolava, rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Senhor Naoki, eu acho que eles estão com fome. Com fome. Naoki piscou. Sônia vasculhou a bolsa. Tenho algumas frutas vermelhas aqui. Vamos experimentar estas. Ela estendeu algumas frutas de Oran e peixe para os Meltan. Eles as cheiraram brevemente e depois se viraram com guinchos desinteressados. Eles não aceitaram. Não curte frutas vermelhas, né? Sônia franziu a testa. Naoki coçou o queixo. Eles são do tipo aço. Se bem me lembro, Meltan se alimentam de metal. 3 minutos depois, dentro de uma loja de ferragens em Soulside, Naoki estava em pé diante do balcão com uma caixa de plástico cheia de parafusos, arruelas, porcas e sucata. Cabeças de Meltan espreitavam ansiosamente de todos os lados de sua mochila agora destruída, os olhos fixos na pilha brilhante como crianças em uma loja de doces. Aqui disse Naoki, colocando a banheira no chão, coma. Os Meltan não perderam tempo. Saltaram para frente, devorando avidamente os parafusos e porcas, dissolvendo o metal com seus corpos de aço líquido como se fosse pudim. O lojista olhou, atordoado. Você está me dizendo que esses carinhas comem parafusos? Que loucura! Não são só parafusos, acrescentou Sônia com um sorriso. Também existem Pokémon que se alimentam de emoções. Cara, maravilhou-se o lojista, os Pokémon nunca deixam de me surpreender. Quando terminaram, Naoki havia gasto 3.000 Pokédólares. Os Meltan, agora cheios e satisfeitos, estavam deitados de barriga para cima no balcão, esfregando suas barrigas redondas com contentamento, com pequenos braços prateados. Naoki agachou-se ao lado deles. Já está tudo cheio? Ótimo. Então é hora de ir para casa. Nenhuma reação. Ele tentou novamente. Tenho metais ainda melhores em casa, moedas de prata, grandes pepitas de ouro. O dono da loja de ferragens engasgou com o ar. Pepitas de ouro? Você está dando isso a eles? Naoki sorriu inocentemente. Só um pouquinho de vez em quando. No momento em que ouviram ouro, os Meltan se animaram. Seus olhos brilharam e eles rapidamente voltaram para a mochila, disputando espaço como gatinhos ansiosos. Depois de se acomodarem, Naoki colocou a mochila nos ombros novamente e se virou para Sônia. Estamos voltando agora. Obrigado novamente por tudo. Vamos nos encontrar novamente algum dia. Sônia assentiu. Boa viagem. Lá fora, Naoki subiu nas costas de Coraidon e voou para o céu. Quando as montanhas de Soulside desapareceram na distância, ele enviou uma mensagem rápida para Giratina em seu telefone Rotom. Momentos depois, um portal brilhante se abriu diante deles, um portal para o mundo reverso. Coraidon voou em direção ao vórtice, iniciando a jornada para casa. Quando Naoki retornou ao seu rancho, o sol estava alto. Ele colocou a bolsa no chão, abriu-a cuidadosamente e transferiu Meltan para uma caixa de papelão forrada com feno macio. Então, do depósito, ele recuperou algo especial, uma pepita de ouro brilhante. No momento em que apareceu, o Meltan correu para a borda da caixa como filhotes de passarinho famintos, cantando e fazendo barulho enquanto seguiam o cheiro do metal. Ao lado dele, Calyrex flutuava serenamente, observando a nova geração com olhos gentis. Meu metal. Glastrier, Sectrier.
Um por um, mais antigos companheiros do Calyrex se reuniam no rancho. Melmetal podia ter renascido como Meltan, mas mesmo em uma nova forma, ainda era um reencontro alegre. Naoki colocou a pepita de ouro na caixa, e o Meltan mergulhou sobre ela com gritos alegres. Ao redor deles, Pokémon curiosos do rancho se reuniram para assistir ao espetáculo se desenrolar. Palmote, Ciclizar, Coraidon e Magnemite de Iono. Iono deu um passo à frente e suspirou de alegria. Uá, que adoráveis! São de Melmetal? Naoki riu baixinho. Não exatamente. Eles são Meltan, o estágio anterior a Melmetal. Ele explicou brevemente o que havia acontecido na região de Galar. A vida de Melmetal havia chegado ao fim, mas após saber que o dia mais sombrio finalmente havia chegado ao fim, ele partiu em paz. Seu corpo se dissolveu nestes Meltan, iniciando uma nova vida. Enquanto ele falava, um grito alto veio do outro lado da sala. Pamo! Palmote se debateu alarmado. Naoki se virou bem a tempo de ver uma multidão de Meltan atacando o pequeno martelo de Palmote, tentando comê-lo como se fosse um lanche. Assustado, Palmote instintivamente girou o martelo, fazendo o Meltan voar para longe com pequenos gritos. Quando eles caíram de volta na caixa de papelão, Palmote agarrou o martelo atrás das costas protetoramente e então repreendeu a multidão seriamente. Pamo pamo. Oh, respondeu o Meltan com pequenos gritos tristes. Eles pareciam entender, pelo menos um pouco. O martelo estava fora de cogitação. Sem se deixar abater, o Meltan começou a farejar novamente, em busca de sua próxima refeição metálica. E então eles encontraram. De repente, todos os Meltan se viraram e fixaram os olhos em Magnemite, que flutuava curiosamente. No instante seguinte, o grupo inteiro avançou em sua direção. Os olhos de Magnemite se arregalaram de pânico, e faíscas dançaram através de seus ímãs. Com um estalo alto, ele liberou uma descarga elétrica. Zap! Os Meltan foram eletrocutados instantaneamente e caíram como moscas, aterrissando em uma pilha no chão com pequenas nuvens de fumaça. Seus grandes olhos redondos se transformaram em XS espiralados enquanto permaneciam imóveis. Magnemite zumbiu com raiva e flutuou para longe bufando, claramente farto de ser confundido com um buffet. Naoki e Iono. Sem hesitar, Naoki pegou seu telefone Rotom e fez um pedido de emergência. 5 caixas de parafusos e 10 caixas de tampas de metal. Comida de qualidade premium para Pokémon do tipo aço como Metagross e Maville. Nesse momento, Goldengo, que observava em silêncio, pareceu se lembrar de algo. Com um sorriso travesso, ergueu as mãos douradas e com um toque mágico, conjurou uma pilha de moedas de ouro brilhantes que tilintaram formando uma pequena montanha no chão. Din, din, din. O leve cheiro de ouro deve ter chegado aos Meltan, porque seus olhos se abriram de repente. Eles piscaram para o tesouro cintilante. A luz do ouro brilhou em seus olhos negros e redondos. Uau! Com gritos de alegria, eles avançaram, mergulhando na pilha dourada, pegando ansiosamente as moedas e absorvendo-as em seus corpos de metal líquido. Tinido, tinido. Goldengo sorriu e cantarolou orgulhosamente. Naoki olhou fixamente e momentaneamente atordoado. Certo, ele quase tinha esquecido que Goldengo podia produzir moedas. Graças ao banquete dourado, os Meltan agora jaziam deitados na caixa de papelão, com a barriga redonda e satisfeita. Eles esfregaram delicadamente suas barriguinhas com as mãos. Tendo nascido recentemente, ficaram sonolentos rapidamente e adormeceram em paz. Naoki deu um passo à frente, pegou a caixa de papelão e a colocou no parapeito da janela. Era final de outono e as temperaturas começavam a cair. Só por volta do meio-dia a luz do sol oferecia algum calor de verdade. O inverno chegaria em breve, e com ele, a neve que cobria Paldia todos os anos. Os Pokémon que se reuniram para assistir se afastaram gradualmente. No final, apenas Alcremie e Ogerpon permaneceram, observando em silêncio o pequeno e estranho Meltan. Palmote, ainda cauteloso com a possibilidade de o Meltan vir buscar seu precioso martelo novamente, manteve uma distância segura. Magnemite, ainda azedo de antes, flutuou para o outro lado da sala, escondendo-se atrás da TV. Estava determinado a ficar longe de qualquer coisa de metal que parecesse remotamente comestível. Naoki e Calyrex estavam por perto. O antigo rei de Galar olhava para Meltan, que dormia com um carinho silencioso nos olhos. Obrigada por me ajudar a encontrá-lo, Naoki, disse Calyrex suavemente. Naoki sorriu. Claro, Melmetal é um herói, assim como você. E heróis não devem desaparecer em silêncio. Eles merecem uma segunda chance de viver, de serem lembrados e de serem felizes. Calyrex sorriu e assentiu lentamente agradecido. Não era preciso trocar palavras entre eles. Eles se entendiam perfeitamente. Mais tarde naquela tarde, para evitar que o Meltan destruísse suas facas de cozinha, frigideiras, televisores, laptops, o martelo de Palmote e outros itens preciosos, Naoki decidiu construir um lar adequado para eles. Usando sobras de madeira e suprimentos do celeiro, ele construiu uma cabana metal-cofre personalizada do tamanho de um Meltan, no canto da sala de estar. A estrutura tinha cerca de 1,5 metros de altura, 2 metros de comprimento e 1,7 metros de largura, com 2 andares. O andar superior era forrado com cobertores de lã aconchegantes e um beliche confortável para tirar uma soneca. E o térreo servia como sala de jantar. Naoki ainda não tinha recebido o pedido online de parafusos e tampas de garrafa, então Goldengo alegremente doou uma pilha de moedas de ouro para ajudá-los. Agora, sempre que os Meltan sentiam fome, eles podiam descer as escadas para comer alguma coisa sem destruir o resto da casa. Naoki pensou que tinha resolvido o problema. Ele estava errado. Tarde daquela noite, depois que todos foram dormir, Naoki, Iono e todos os Pokémon da casa, o Meltan lentamente abriu os olhos. Eles comeram todas as moedas de ouro. E agora, eles ainda estavam com fome. Motivado pela curiosidade e por um desejo insaciável por metal brilhante, o pequeno Meltan começou a explorar. O troféu de ouro no armário?
Delicioso. A frigideira na cozinha? Ainda cheirava a cure. Definitivamente comestível. A colher de prata banhada pelo luar? Uma delícia reluzente. Linda demais para não ser comida. Um por um, os Meltons iam de cômodo em cômodo babando de excitação. Para onde quer que se virassem, outro objeto brilhante os chamava. E então eles encontraram. Uma pequena porta de madeira rangeu ao abrir com um leve empurrão. Lá dentro, banhado pelo luar prateado, havia um pequeno martelo brilhante em cima de um armário. Os olhos do Melton se arregalaram de alegria. Sob o brilho suave da lua, o martelo cintilava como uma relíquia sagrada. Era lindo. Era elegante. E o mais importante, parecia delicioso. Capítulo 650. Reemprego dos heróis de Galar 1. Uá, uá, uá. Na escuridão, o Melton entrou sorrateiramente na sala. Todos lá dentro dormiam profundamente. Ninguém percebeu o rangido lento da porta se abrindo. Os olhos redondos do Melton se fixaram no pequeno martelo prateado sobre a mesa. Como um só, eles avançaram, apenas para baterem uma barreira invisível e cair para trás com um alto clunk clunk clunk. Clique. As luzes se acenderam. Diante deles estava um enorme Pokémon vermelho, bloqueando seu caminho com uma postura inflexível. Melton? Naoki piscou, esfregando os olhos. Ele havia sido despertado pelo barulho e estava claramente surpreso ao ver aquilo. Assim que ouviram sua voz, os Melton entraram em pânico. Eles se levantaram em frenesi e dispararam direto em direção a Naoki, escondendo-se atrás de suas pernas como crianças assustadas. Num instante, Naoki se viu cercado por Melton. Dezenas de cabecinhas espiavam cautelosamente por trás do seu pijama, observando atentamente o Koraidon que se aproximava, vigiando a sala. Aparentemente, depois da sessão de convívio diurno, o Melton já tinha tido uma impressão com Naoki. Para eles, ele não era apenas o treinador, era como uma mãe. O Koraidon grasnou, meio confuso e meio exasperado. Naoki riu baixinho. Mas então, uma pergunta lhe veio à mente. Por que o Melton havia entrado na sala? Estavam procurando por ele? Esse pensamento persistiu enquanto ele observava o pequeno Pokémon de metal se aproximar. Afinal, em muitas regiões, Pokémon que nascem de ovos costumam se apegar à primeira pessoa que vem. E esses Melton? Eles abriram os olhos e encontraram Naoki sorrindo para eles. O calor em seu coração transbordava. Eles são tão fofos. Ele sussurrou para si mesmo, puxando Melton para um abraço gentil. Com o tom mais suave que já usará, ele sussurrou. Não se preocupe. Está tudo bem. Aquele é Koraidon. Ele não vai te machucar. Uó, respondeu Melton docemente. Tudo bem, vamos levar todos vocês de volta para a cama. Naoki se levantou segurando um punhado de Melton como se fosse um monte de porcas e parafusos balançando, e começou a voltar para a sala de estar. Mas quando ele chegou, ele congelou imediatamente. Espere um segundo. Onde estava o troféu de pesca dourado dele? Ele piscou, incrédulo, e então olhou lentamente para Melton, de olhos arregalados, em seus braços. Uma sensação de aperto tomou conta dele. Ele os colocou no chão com delicadeza e começou a andar de um lado para o outro no quarto. Sua frigideira tão querida desapareceu. Sua espátula de omelete favorita sumiu. A faca de cozinha, a colher e o garfo também sumiram. Naoki ficou em silêncio no centro da sala, com os olhos arregalados em uma compreensão horrorizada. O Melton não veio procurá-lo. Eles estavam indo fazer um lanche da meia-noite. O silêncio era ensurdecedor. O coração de Naoki se partiu como um prato caído. Então, eles não estavam preocupados comigo. Ele olhou para trás, para o inocente Melton espiando de sua pequena casa de madeira. Olhos redondos e curiosos piscaram de volta para ele. Eles pareciam não entender o que estava errado. Naoki suspirou e se encolheu um pouco. Esqueça. Só não saia por aí se escondendo de novo, tá? Fique aqui onde é seguro. Ele apontou o dedo para a multidão. Amanhã a comida de verdade vai chegar. Parafusos, porcas, tampinhas de garrafa, todo tipo de metal. Garanto que vai ser tanta coisa que vocês nem vão terminar. Os Melton não entenderam bem suas palavras, mas sua atenção foi imediatamente atraída para o dedo que ele estava apontando. Um curioso Melton de repente pulou e envolveu-o com suas mãozinhas macias como se fosse um ursinho de pelúcia. Naoki fez uma pausa e sorriu gentilmente. Ele canalizou um pouco de aura viridiana para a ponta do dedo, uma pulsação calmante de energia da natureza que ele costumava usar para acalmar Pokémon mais jovens. O Melton soltou um guincho feliz e derreteu-se contra sua mão, ronronando suavemente. Naoki riu baixinho e deu um tapinha na cabeça dele. Tudo bem, durma bem. Naoki se levantou, colocou delicadamente o Melton de volta em seu pequeno e aconchegante ninho, então se virou e suspirou. Ele pegou seu telefone Rotom e rapidamente fez um pedido online. Panelas, frigideiras, utensílios. E um estoque de emergência de parafusos de aço e tampinhas de garrafa. No mínimo, isso poderia impedir que o Melton destruísse seus eletrodomésticos. Na manhã seguinte, um caminhão de entrega chegou logo após o nascer do sol, deixando várias caixas pesadas na varanda do rancho. Naoki abriu as caixas e revelou seu conteúdo. Parafusos de metal de alta qualidade. Tampas de garrafa de qualidade industrial e até algumas moedas brilhantes doadas por Goldengo, que sempre parecia feliz em compartilhar sua riqueza. Ele sorriu, colocou as caixas ao lado da casa de madeira dos Melton e gritou. Hora do café da manhã. Os Melton invadiram as caixas com guinchos animados, seus olhos brilhando enquanto mergulhavam. Estalos metálicos ecoavam pela sala de estar enquanto eles devoravam os parafusos como se fossem lanches. Naoki assentiu com satisfação.
Crise evitada, por enquanto. Depois de se certificar de que os Meltan estavam alimentados, ele se vestiu e foi para o ginásio de Levincia para os desafios do dia. Como de costume, apenas alguns Pokémon o acompanhavam. As batalhas de ginásio raramente ultrapassavam o formato 3x3 e não era prático levar todos. Então hoje, Zapdos e Palmot tiveram uma folga. Assim que Naoki foi embora, os Meltan começaram a se banquetear alegremente com seu buffet matinal de metal, mastigando parafusos, tampinhas de garrafa e as poucas moedas restantes da doação de Goldengo. No quarto de canto, Iono ainda dormia sob um cobertor fofo, completamente alheia ao caos que havia a apenas uma parede de distância. Outros Pokémon do rancho se reuniram na sala de estar, observando o Meltan comer. Entre eles estava Palmot, segurando seu pequeno, mas precioso, martelo. Pamo. Palmot piscou enquanto Meltan lentamente voltava sua atenção da pilha de comida para seu martelo. Eles se espremeram ainda mais no ninho de caixa de papelão, com os olhos fixos na ferramenta brilhante. Curioso, Palmot moveu o martelo ligeiramente para a direita. O Meltan deslizou para a direita. Ele moveu para a esquerda. Eles deslizaram para a esquerda em perfeita sincronia. Pamo. Palmot sorriu. Uma ideia brilhante surgiu. Ele guardou o martelo atrás das costas e pegou uma caixa próxima de tampinhas de garrafa. Ele o ergueu como um professor oferecendo uma recompensa e apontou para o Meltan. Pamo. O Meltan olhou fixamente. Ele jogou uma única cápsula na caixa. O Meltan a devorou instantaneamente. Outro pamo, e outra recompensa. Rapidamente Palmot inventou um mini-jogo de treinamento, comando recompensa repetição. Os Meltan ficaram emocionados. Após o término da sessão de treinamento improvisada e a retirada dos bonés, os Meltan encararam Palmot com antenas ansiosas e trêmulas. Eles queriam mais. Palmot riu e balançou a cabeça. Pamo, ele disse, levantando seu martelo como o cajado de um pastor. Era a hora de sua tarefa diária. Sem dizer mais nada, Palmot marchou em direção ao galinheiro do rancho. Naturalmente, o Meltan seguiu atrás em um desfile agitado e estridente. Os outros Pokémon na sala piscaram, intrigados com a cena em comum. Palmot liderando uma trilha de Meltan cambaleante como se fosse o líder de uma pequena banda metálica. Lá fora, sob a luz do sol, Palmot chegou ao galinheiro e cuidadosamente destrancou a porta. As galinhas lá dentro cacarejavam alegremente e andavam bamboleando pela grama ensolarada, bicando o chão enquanto os raios da manhã brilhavam sobre o rio próximo. A luz do sol refletia na superfície da água como milhares de estrelas. Palmot ficou ali, observando as galinhas se dispersarem e vagarem. Ele sorriu e abanou o rabo. Pamo. Chegou a hora de Palmot ir até o galinheiro para coletar ovos. Mas antes que ele pudesse entrar, ele notou algo inesperado. Uma multidão de Meltan se espremendo pela cerca, um após o outro. Pamo. Palmot ficou surpreso. Os Meltan o encararam com seus olhos negros, redondos e brilhantes. Vários segundos se passaram. Nada mais aconteceu. Pamo. Palmot coçou a cabeça com um olhar confuso, depois deu de ombros e continuou com seus afazeres. Ele voou para dentro do galinheiro. Depois de uma noite tranquila, as galinhas tinham posto muitos ovos. Dezenas de ovos lisos e de cor pastel estavam espalhados pelo chão coberto de feno. Pamo. Palmot sorriu de alegria, seu pequeno coração se enchendo de orgulho ao ver a colheita. Mas quando ele estava prestes a começar a coletar, o Meltan seguiu. Eles observavam cada movimento seu cuidadosamente, e então começaram a imitá-lo. Os Meltan se agrupavam em pares ou trios, pegando cuidadosamente os ovos com suas pequenas mãos prateadas e colocando-os na cesta, assim como Palmot. Ao ver isso, Palmot piscou, confuso. O que eles estavam fazendo? Depois de um momento, ele percebeu. Eles achavam que ajudar nas tarefas domésticas lhes renderia mais tampinhas de garrafa. Motivado pela empolgação, Palmot agitou os braços e saiu correndo, retornando momentos depois com uma pequena caixa de tampinhas de garrafa. Os Meltan comemoraram com suas vozinhas estridentes e imediatamente os devoraram como se fossem guloseimas. Então eles ficaram ainda mais motivados. Em apenas alguns minutos, eles coletaram todos os ovos do galinheiro e os colocaram cuidadosamente na cesta. Pamo. Palmot ficou parado em choque, olhando para o galinheiro agora imaculado. O Meltan piscou para ele, como se esperasse por mais instruções. Terminada a corrida dos ovos, Palmot esticou os braços e voou para o telhado do galinheiro. O sol do fim da manhã banhava seu pelo com um calor dourado. Para um Pokémon peludo como ele, isso era pura felicidade. Lá embaixo, o Meltan o encarava do chão. Depois de alguns segundos, Palmot percebeu e inclinou a cabeça. Ele flutuou de volta para baixo e por um, levantou o Meltan para o telhado. Logo, toda a equipe estava relaxando em círculo, aproveitando o sol com Palmot no centro. Os Meltan se aconchegaram ao redor dele com pios preguiçosos, mas seus olhos não conseguiram evitar se voltar para seu martelo novamente. Sentindo seus olhares, Palmot rapidamente escondeu o martelo atrás das costas. Pamo, ele avisou gentilmente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.